Pega isso aqui, legalzinho. Boa. Chegando o povo aí. Ainda bem, o povo aumentou já? Vai. Bem, vamos dar início então ao nosso terceiro Café com Carlão. Boa noite a todos, paz do Senhor. Bem, estamos aqui hoje direto da igreja do Jardim Elba, Missão Nacional Jardim Elba, Pastor Cláudio, Pastor Cal, né? Meu amigo Pastor Cal Malone, né? Bênção de Deus, né? Hoje com o tema O Jovem e a Igreja, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Você que já está conosco aí, já vai preparando a sua pergunta, né? Já vai fazendo um comentário até mesmo, nos ajudando a fazer esse café aqui, que eu tenho certeza que vai ser de proveito. Tivemos já dois, né? O pastor Milton e o outro o pastor Heitor. O pastor Milton falamos acerca dos últimos dias, do arrebatamento da igreja, e o pastor Heitor, a história da igreja. E hoje, o jovem e a igreja. Bem, nós somos jovens, é isso aí. Bem, nós vamos fazer a Deus uma oração, iniciar com uma oração, e depois já estamos aí começando com alguns comentários sobre esse tema. E depois os irmãos já vão aí também fazendo comentários e perguntas para que nós possamos aí abrir e ter uma noite, né, abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, aqui estamos, Pai, neste momento, ó Deus, podemos dizer de aprendizado. Sim, Pai. E cremos que o Senhor está presente, Pai, para trazer aquilo que aprove ao seu coração, aquilo que nasceu no seu coração, Senhor. Nós cremos numa noite abençoada, num momento abençoado. Ó Deus, um tema, ó Deus, que diz muito respeito, Pai, de uma importância nos dias atuais, sobre a igreja, Pai, sobre a juventude. Deus, que o Senhor possa nos abençoar, traçar estratégia nesta noite, esclarecer dúvidas, ó Deus, clarear, Pai amado, a nossa mente, o nosso raciocínio, acerca da Tua Palavra, das Tuas mensagens, das Tuas estratégias para os dias atuais. Deus, que esse momento venha a ser de proveito, que esse momento venha a ser de crescimento, que esse momento venha a ser para fortalecer a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Bem, Deus. estou aqui com o meu amigo Pastor Cal. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu escolhi o Pastor Cal para esse tema por quê? Porque nós trabalhamos bastante tempo, né, Cal? Muito tempo. Tempo muito gostoso, tempo muito abençoado. Eu falo que foi um dos meus melhores momentos dentro da igreja, onde nós crescemos espiritualmente, aprendemos bastante, apanhamos bastante, mas foi tudo bem. Foi algo que Deus foi nos moldando, nos aperfeiçoando, um momento agradável. E eu costumo dizer, Cal, que eu tenho na minha juventude como o departamento, talvez podemos dizer, um dos mais importantes dentro da igreja. Eu falo juntamente com o grupo de louvor que está ali na frente, mas o grupo dos jovens, além dele ser espelho para as crianças que estão vindo, também ele é aquilo que vai impulsionar, talvez aqueles que já passou um pouquinho da idade, que precisa de alguém para animar. Então, jovens é tudo isso, essa importância na igreja. Nós possamos nessa noite ter essa visão. Você que é jovem, você que já passou, você que é mãe, que é pai, avó, tio, tia, que tem alguém que está crescendo na igreja, que faz parte desse departamento, bem que nós possamos ter essa visão da importância do jovem dentro da igreja. Carl, fala um pouquinho a respeito desse tema aí. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com esse Malone, que a gente chama um ou outro de Malone. Glória a Deus, né? É sempre bom falar de jovem, apesar de ser muito jovem, sempre é bom falar de jovem, né? E eu falo a respeito, eu estou de acordo com o meu amigo Carlão. Eu acho que o jovem é aquele que traz jovem para a igreja, que traz pessoas para a igreja. Né? O jovem é aquele que traz e as irmãs cuidam. Então eu louvo a Deus por isso. Muito tempo trabalhamos juntos na MEP, né? Nós vamos falar sobre isso, MEP, né? Mocidade Evangélica Pentecostal, né? E foi um período muito bom, agradável de aprendizado, né? E não deixamos de cuidar de jovens até hoje, não é verdade? E temos filhos jovens, temos membros jovens, e o que nós desejamos falar a respeito disso hoje é sobre a alegria de ser jovem servindo ao Senhor.
É isso que nós temos que falar e eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com o meu amigo Carlão. Tem alguns assuntos aqui para nós já darmos início, enquanto as perguntas, você que está aí conosco vai fazendo sua pergunta, deixando uma opinião também para que nós possamos ler e comentar em cima dessa opinião, tá? Para que seja participativo, esteja conosco, nos ajude a realizar essa noite de louvor. Tudo certinho, David? Ah, falando que tá baixo, falei para vocês. Baixo, quer pegar o microfone, mas fica à vontade. Eu estou baixo? Vou falar mais alto. Então, fala mais alto. O Cláudio já tá acostumado aqui, né? É verdade. Eu estou aqui, muitas vezes a gente fica com medo de falar alto, mas se for atrapalhar aqui, pode deixar lá que eu dou uns gritos mais. Né? Bem, louvado seja Deus. Se continuar baixo, os irmãos dão um alô, tá bom? Mas vamos lá, Cal, tem aqui alguns tópicos que eu abordei aqui, para nós fazermos um comentário. Vamos começar hoje pela fase que estamos vivendo, esse tempo, né? Um tempo diferenciado para a igreja, né? Um tempo onde é tudo novo, né? Nós temos que aprender um pouquinho com esse novo tempo. E eu abordei um tema aqui que fala assim, pós-pandemia, o jovem cristão mais acostumado com o ambiente virtual vai preferir a comodidade de casa ou vai retornar ao contato físico nos cultos presenciais? O que você acha? Nesse tempo nós estamos agora dentro de casa, né? E sabemos que os dias de hoje, esse meio virtual, a internet, Facebook, Instagram e essas coisas aí, acaba trazendo um pouco de comodismo para o jovem, né? E agora com esse monte de live, ao qual eu tenho como importante nesse momento. Sim. É algo que tem abastecido a igreja, que tem enviado a palavra. Mas, por outro lado, também pode trazer esse comodismo quando tudo isso passar, porque eu creio que logo, logo passa. Bem, aí eu fico com essa preocupação. Como será que o jovem vai se comportar? Será que ele vai continuar acomodado? Agora eu tenho live, ou será que ele vai estar ansioso por essa volta? O que você acha? Eu tenho uma opinião também a respeito disso, preocupante, né? Alarmante, né? Preocupado por quê? Porque verdadeiramente é o que os jovens mais sabem fazer hoje é a internet. Eles têm uma inteligência fora de série, eles têm uma capacidade fora de série de desenvolver. Minha filha tem 12 anos e eu vejo que pega com muita facilidade as coisas. Eu vejo um lado bom de eles poderem estar adorando ao Senhor de algo que eles já conhecem, praticando a adoração ao Senhor com algo que eles conhecem, a ferramenta que eles conhecem. Isso é bom. E do lado ruim, preocupante, eu vejo como um esfriamento espiritual. Eu acho que, até mesmo para nós, pastores, se acostumar somente com live, só culto com live, você vai ter um esfriamento, querendo ou não querendo, tem um certo esfriamento espiritual. Como é que eu digo, né? O pastor precisa sentir cheiro de ovelha, precisa sentir ovelha, precisa ter ovelha. Mas como nós estamos falando de jovem, eu entendo isso como uma preocupação por uma parte, mas uma exaltação da outra. Exaltação por ele ter o domínio da internet. Ter um grande domínio da internet. Hoje, criança com 5 anos de idade domina muito bem entrar no Instagram, no Face. Minha filha Laura tem 4 anos, tem um Instagram e já faz vídeo e tudo. E também preocupante porque eles podem dizer que de casa dá para adorar. Não preciso ir até a igreja, hoje eu estou cansado, não vou à igreja. E há uma diferença, muita diferença de antes para hoje. Porque nós tivemos problemas também de poder ficar sem ir à igreja antigamente. Eram outros, mas não tínhamos esta ferramenta que tem hoje, né? O culto dentro da sua casa. Né? Então isso é preocupante, eu acho como uma preocupação. Se perguntar para mim, você aprova ou não aprova o jovem curtir o culto pela internet, pela live, isso aqui outro? Olha, o verdadeiro adorador, aquele que verdadeiramente serve a Jesus, ele vai voltar. Quem verdadeiramente serviu a Jesus e serve a Jesus, ele vai retornar para casa. Agora, quem não adora Jesus, vai continuar nas lives da vida, vai continuar com esse esfriamento que eu tenho certeza que não vai conseguir. Mas eu acredito que o jovem precisa retornar a casa. Em cima do que o Cal está falando, eu vejo isso aí, então, assim, podemos colocar da seguinte maneira, né? Que o jovem tem que estar atento nesse tempo. Exatamente. Não pode deixar a chama se apagar. Mesmo distanciado da igreja, né? Embora estamos voltando um pouquinho, né? Mas mesmo com esse distanciamento, ainda não podemos voltar ainda aos ensaios como era antes, essas coisas. Mesmo com tudo isso aí, temos que procurar estar um em contato com o outro,
Bem, usar da internet, essa ferramenta que nós temos, justamente para isso, para nos aproximarmos, para continuarmos como corpo de Deus, continuarmos unidos, para que, quando tudo isso passar, nós estarmos desejosos por esse momento, né? Mas eu vejo por esse lado uma coisa boa, Cal, porque eu creio que antes da pandemia, por mais que você tinha o contato físico, mas fala a verdade, você está numa roda de amigos, nós estamos aqui conversando e eu estou conversando com você, mas ao mesmo tempo estou aqui, ó, falando com 3, 4 pessoas Mas eu acredito que agora, com esse distanciamento, talvez nós paramos e sentimos um pouco a importância do próximo, né, do contato, de desejar estar junto e não poder, né? Talvez até uma das estratégias de Deus. Fala assim, poxa, eles têm que acordar um pouquinho, né? Porque é muito virtual, estão esquecendo do contato, de estar junto, sabe, esses dias eu estava comentando com um jovem, nós estamos planejando ali um passeio com os jovens, eu falei assim, eu vou proibir o celular. Vou proibir, porque vocês ficam no celular, vocês estão ali, mas vocês não estão ali. Pelo menos o celular estando fora, aí você vai ter que ter um contato. Mas eu creio que vai ser um tempo de bênção, sim, que, como eu disse, né, que nesse tempo você possa estar buscando, se fortalecendo. Porque quando voltar nós vamos estar mais animados, mais desejosos para que a obra venha crescer. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos voltar um pouquinho no nosso passado, lembrar algumas coisas aí, vai ser bênção. Uma preocupação que não é de agora, isso aí é uma preocupação que talvez você teve e tem até hoje, como eu já tive lá atrás e tenho até hoje, que é muitos jovens, aí pergunta assim, por que tem muita gente que não firma na igreja? Está hoje aqui, amanhã já não está mais, principalmente o jovem, né? Vamos falar de jovens, porque eu creio que tem muitos jovens dentro da igreja apegados a algo ou a alguém, sendo que na verdade não deveria estar apegado a esse algo ou a alguém. É bom, eu costumo dizer lá para os jovens lá em São Sebastião, que é bom ele ter um instrumento, saber tocar, saber cantar, fazer parte do departamento, gostar de alguém, a comunhão com os irmãos, é muito bom, mas o motivo maior de nós estarmos dentro da casa do Senhor é Cristo. Porque se nós estivermos com Cristo, as coisas fluem, né? Ninguém pode nos tirar. Verdade. Não é isso? Eu tenho um jargão que eu estou falando esse ano aqui na igreja, jovens já até sabem esse jargão que eu vou falar. Se você der certo na igreja, você dará certo em qualquer lugar do mundo. E isso é verdade. E nós passamos por isso. Eu tive um amigo no mundo, sem cortar o Carlão agora, eu tive um amigo no mundão lá, que ele era muito próximo de mim, ele era muito parecido com o Carlão. Ele era muito mesmo, jeito de falar, jeito de agir. Meu amigo Aguinaldo, que ainda não é de Cristo, mas logo virá. E jogávamos bola junto. E quando eu vim para a igreja, eu falei assim, poxa, eu vou ir para a igreja, eu vou perder meu amigo que eu tenho lá, né? Porque eu era muito, muito próximo dele, é meu padrinho de casamento. Só que quando eu cheguei na igreja, eu vi no Carlão o jeito dele ser igual ao do Aguinaldo. Eu falei, poxa, por que não dentro da igreja? Dentro da igreja também tem algo que vai uma coisa leva a outra, né? Uma situação leva a outra situação. E o que o Carlão falou é isso, que as pessoas, alguma coisa te atrai dentro da igreja. Antes de Jesus te atrair, alguma outra coisa te atraiu na igreja. Ou o futebol, porque nós nos conhecemos, ele falou, você joga futebol? Não foi? Então aí foi algo assim maravilhoso que Deus fez na minha vida, e eu agradeço a Deus por isso, ter conhecido o Carlão, por essa amizade até hoje, né? E a gente sempre fala de futebol, sempre comentamos sobre futebol, e glória a Deus, gente, glória a Deus que alguma coisa nos leva a conhecer Jesus. Isso é maravilhoso, alguma coisa tem que nos fazer interessar por Jesus. Isso é interessante. É verdade. Eu não gosto muito do futebol, não, vocês já puderam perceber? Nem eu. Não gosto muito, não, né? Mas foi um tempo bom, né? E realmente o que fez a nossa amizade, além de Cristo, né? Mas como o Cláudio falou, o que atraiu realmente a nossa amizade ali, fez nós termos essa comunhão, foi o futebol. Por isso que eu falo, use de ferramentas que Deus te dá. Voltando um pouquinho lá da internet, de futebol, de dança, de música, nós temos que usar tudo isso aí. Eu costumo dizer, dentro da igreja, nada disso é proibido. De maneira nenhuma. Nós podemos fazer festa, né, Cal? Com festa. certeza. Eu lembro que você, quando era líder de jovem lá em Camilópolis, você fez uma festa bacana lá que era dos anos 60. Anos 60. Nos anos 60, um louvorzão de rock, um louvorzão de samba, fizemos uma vez em Vila Jete, a festa do sorvete, com um grupo de pagode. Tudo isso é importante, é atrativo. O que eu costumo dizer é o seguinte, que o que não pode faltar em todas as festas que nós fazemos é a essência, que é a adoração verdadeira. Nós não podemos falar assim, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Não.
De forma nenhuma, não estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós estamos aproveitando o tempo que o Senhor nos dá, mas não deixando faltar a essência, a adoração, a busca, a oração, né? Porque é exatamente sobre isso que eu ia falar aqui, o próximo tópico aqui. Tem muitos jovens que acham a igreja, principalmente aqueles que não são ou aqueles que estão chegando, olha para dentro da igreja e fala, coisa chata, a igreja é chata, o que eu vou fazer dentro de uma igreja? Justamente por ter essa falsa imagem, uma imagem distorcida da igreja. E não é bem assim, né? A igreja é um lugar onde nós podemos fazer tudo, Com certeza, e sentir algo que é inexplicável, que é a presença de Deus. Que por mais que eu e o Cal ficamos aqui a noite inteira tentando explicar o que é sentir a presença de Deus, nós não vamos conseguir. Somente aquele que vive. é verdade. Cal, depois tirou algumas perguntas já, Davi? Tá chegando, né? Tá bom, daqui a pouco tá chegando uma gigante, uma pergunta gigante. Foi bom o negócio, tá sendo bom o negócio aí. Fala pra mim, vamos falar um pouquinho da sua época na MEP. Desde você entrou, você não era líder, você já fazia parte antes da liderança, né? Você chegou a fazer, você já foi liderado na MEP também, né? Já fui liderado. Você, o pastor Luciano? Pastor Luciano, o pastor Luciano, o Vagnão, Presbítero presbítero Wagner. Pegando a mesma época. Veio o Cal pegando a mesma Aí época. depois foi o Carlão, aquele Carlão. Sim, o da sede lá. Isso, que era da sede, depois o Carlão. Aí depois eu já fazia parte do secretariado, né? Logo quando eu cheguei na igreja, o pastor Luciano também. Eu fiz parte do secretariado da juventude. Sem antes, lógico, eu já liderava com 6 meses como membro da igreja de Camelópolis. Já fui escolhido para ser líder de jovens lá. E aquilo ali para mim foi o máximo, porque eu gosto disso, eu gosto de me envolver. Foi o máximo. E eu passei essa fase. Foi o pastor Luciano, foi o Wagner, o Vagnão, um amigo demais. O pastor Luciano, gente de boa demais. E aí foi passando cada vez mais, até que nos encontramos Marcos Paulo também. Marcos Paulo, Marcos verdade. Paulo, pastor Marcos Paulo de São Bernardo do Campo. E a gente chegou, eu e o Carlão e o pastor Denis. Pastor Denis depois. Começamos a fazer um trabalho muito legal mesmo. Irmãos, teve uma época que nós fizemos um culto com os jovens lá, que tinha mais de 300 jovens em cima daquele altar. Então era maravilhoso, foi muito bom. Isso é marcante. Então é isso, eu fiz parte de um período bom também da juventude. Então, mas é sobre isso. A gente vai usar daquilo que nós vivemos. Exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu fiz o convite aí, passei para o Giba, o Davi, meu filho também, o nosso irmão Wellington, que é o líder da MEP, passei para ele esse convite, porque eu acho que é de uma importância, não só para nosso ministério, mas nós vamos falar um pouco daquilo que nós conhecemos e vivemos, né? Mas isso aí é aberto para todas as igrejas. Mas em cima do que nós vamos falar, que você possa trazer para dentro do seu ministério. Eu sinto que aqui nós não vamos querer dizer que nós somos melhores do que alguém, não é isso? Antes de eu entrar no comentário, já quero deixar isso bem claro. Nós estamos aqui para falar que a nossa liderança deu certo porque nós somos melhores. De modo nenhum. Mesmo porque nós vivemos na liderança do pastor Luciano e do presbítero Wagner, que foi tempo maravilhoso. E sabe que eu vejo, Cal, uma diferença muito grande. Diferença muito grande. Até ontem eu estava pregando na igreja do pastor Wilson, e eu estava falando sobre um versículo da Bíblia, que eu creio que está se tornando realidade dentro da igreja. Sim. E talvez é por causa disso, a diferença da mocidade está talvez diminuindo em números e em adoração, que fala assim, que o amor, nos últimos tempos o amor de muitos se alheia. Eu sempre que eu me deparo com esse versículo, eu sei que é algo da palavra, é uma profecia, é algo que está ali, mas eu trago isso como um alerta, cara. Se está na Bíblia, está aqui, o povo lê, já está ali sabendo, nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar. E nós temos que entender que o inimigo, ele trabalha, gente. Nós, muitas vezes, como cristão, nos acomodamos muito, mas o inimigo, ele não se acomoda. Sabe por que ele não se acomoda? Porque ele já é falido. Com certeza. Então ele vai querer o quê? Levar o maior número de pessoas. Então eu vejo essa diferença, Cal, de como era lá atrás, né? Com certeza. Lembra dos ensaios? Meu Deus. Era verdadeiros cultos, né? Nós íamos para ensaiar. Nós comentamos sobre isso hoje. Não pode concluir. Não, era verdadeiros cultos, né? Na verdade, eu estava comentando com a Vanessa ontem, depois que o Carlos me fez o convite, nós comentamos várias vezes, chegamos a uma conclusão. Nós íamos fazer um congresso, alguns iam até para o monte, buscar a resposta de Deus, buscar versículo que iria colocar no tema.
vigília, que Deus ia falar na vigília, os congressos não era só um dia, o congresso era 2, 3 dias e a busca, os ensaios eram vários ensaios, hoje nós vemos poucos ensaios. Eu acho que aí, pré-congresso, teve uma certa feita que nós fomos, a pastora Clotilde pode lembrar disso, pode comentar. Tava lá. Nós fomos lá para a Vargem, reunimos um pessoal, ônibus, carro, fomos para a Vargem, se eu não me engano, hoje o presbítero André, o André que ministrou lá, Jesus curou, Jesus salvou, e era só jovens, e a gente via as coisas acontecer. A gente via as coisas ser... E por que isso mudou, sabe? Sendo que o nosso Deus é o mesmo, sendo que... eu acho que tem isso também, tem a maneira de como buscar. Eu falo assim, hoje o jovem, ele vai à igreja, ele busca a Deus com a intenção de alguma coisa. Antigamente, o jovem buscava a Deus porque necessitava verdadeiramente da graça e da misericórdia de Deus. Ele não ia buscar porque ele queria algo. Material, assim, para o seu ego melhorar. Ele ia buscar porque ele se achava necessitado de falar em línguas, de profetizar, ele se achava necessitado de fazer isso. Então, eu acho muito diferente. Não estou criticando, irmãos, cada época, cada período. Muitas pessoas falam da mocidade, da MEP do pastor Tércio, né? Eu imagino que seria tremendo. Eu expulsava demônios, nós lembramos isso. Teve uma certa feita no ensaio que houve cura, nos nossos ensaios, houve cura, libertação, pessoas sendo curadas, libertadas, na nossa MEP mesmo, lá na nossa igreja, ensaio, não era nem congresso. E no congresso as coisas aconteciam da forma que Deus determinava acontecer, era tremendo, era maravilhoso, cada louvor que era... E era muito jovem que se envolvia com isso. E aqueles que chegaram queriam fazer a mesma coisa. Porque quando eu olhei para o pastor Tércio pregar tão jovem, na época tinha 39 anos, falei, meu Deus, eu quero pregar igual esse pastor um dia. Quando eu olhei o pastor Luciano ministrar, eu falei, Jesus, olha, eu quero ter essa oportunidade. Então isso chamava, a presença do Espírito, não era eles, era o Espírito Santo de Deus na vida deles. Na igreja de Itamaraty, eu ouvi o pastor Luciano ministrar uma palavra lá tremenda. Eu falei, eu quero ficar do lado desse pastor, eu quero aprender alguma coisa desse pastor. E o pastor Milton ministrando desde jovem, nosso pastor presidente ministrando desde jovem, que maravilha, irmãos. Então isso fazia, não sei, será que nós deixamos isso apagar? Tem isso também. Ou será que as pessoas que vieram não estão buscando da maneira que deveriam buscar? Sei lá. Eu acho que é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Assim, eu vou até agora dar... Vocês veem que eu não estou contra vocês não, tá bom, juventude? Eu acho que até a liderança, quando eu falo liderança, eu falo líder de jovens, pastor, bem, até eles, até nós, né, que estamos na frente do trabalho, talvez temos um pouco de culpa. Sim. Da maneira como tratar, da maneira como lidar, sim. Talvez tudo isso, né? E o próprio jovem, porque eu vou falar, mais uma vez eu repito, vou falar do que nós vivemos. A mocidade, quando era dirigida, eu, o Cal e o Denison. Um dos principais motivos que deu certo foi a união dos líderes. Bem, a gente não fazia nada sem consultar um outro. A gente pedia opinião. Comunicação. O que você acha, Cláudio? É assim? Então, dá opinião. A gente chegava num consenso ali, né? E expunha isso para todos também. Pedia opinião dos demais, né? Exatamente. Porque queria fazer uma coisa em conjunto, verdadeiramente ser o corpo de Cristo. Porque sem isso, igreja, não adianta. Nós queremos impor, querer ser, eu que mando vai ser assim, eu que faço vai ser assim. Ou então, não vou fazer porque ele acha que ele é o dono da MEP. Não tem que ter esse pensamento. Nós somos uma família. Se nós darmos as mãos, a mocidade, a igreja vai crescer através da sua ministração, do seu trabalho e tudo aquilo que você tem feito dentro da igreja. Davi, tem como aí dar algumas perguntas aí para a gente discutir? Chegou algumas ali? Bem, aí você... Estou falando aqui que tem muitas. Tem três. Tem três por enquanto? Tem mais? Não tem problema que é enorme. Tem mais algumas aqui? Chegou aqui, ó. Uau, esquentou a orelha já. Só não usou a minha letra. Chegou mais um. Chegou mais um, vai escrevendo. Tem uma que nós já falamos bem, mas vamos endossar. Qual a importância da juventude na igreja? Vamos lá. Eu vou dar minha opinião, o Carlão depois pode dar a dele. A importância da juventude na igreja, para mim, na minha opinião, é a vida. O jovem ele traz vida em qualquer lugar, em qualquer ambiente. O jovem, por isso que a palavra de Deus diz, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E o que ele diz na segunda parte do versículo? Já venceste o maligno. Então esta autoridade é dada a nós. Então cabe ao jovem, vocês que são jovens,
trazer o avivamento da igreja. O avivamento da igreja, a palavra de Deus diz assim, que o jovem é assim, que ele não casou. Paulo mesmo diz, é melhor que não case, que cuide da obra do Senhor. Mas se não consegue se conter, que case-se, né? Então, o que Paulo quis dizer? Se você é jovem, solteiro, cuida da obra do Senhor. Então o jovem é quem traz o avivamento para dentro da igreja, juntamente com o seu pastor, com um bom diálogo, não querendo fazer um tipo de panelinha, porque é a famosa panelinha, né? Mas fazendo a união, aquilo que nós falamos. O que deu mais certo na nossa juventude foi a união, a comunicação, se expressar, valorizar todas as nossas congregações, independente de quantos números de jovens que tinham. Nós valorizávamos todos. Fazia congresso, a cada 3 meses fazia o congresso. Por quê? Cabia ao jovem fazer isso. Agora vamos lá. A pessoa quando é casada, hoje nós somos casados, sim? Temos o mesmo tempo que antes para fazer? Não temos. O jovem tem tempo, o jovem procura tempo, o jovem é esperto. O jovem ele tem uma dinâmica rápida, ele é muito rápido. Então Deus usa isso para trazer, para atrair, para avivar a igreja. Né? Quantos jovens cantores cristãos estão aí, né? E tem o dom de avivar. Hoje eu vejo o Davi tocando, eu vejo o Davi bebezinho. Vejo o Davi tocando, vejo a minha filha tocando. Então o jovem tem o poder de avivamento. Eu acho que é isso. O jovem tem o poder de avivar. A diferença está aí. O qual eu estava falando, né? Muitas vezes falamos assim, não, mas mudou tudo porque os dias são outros. Sim. O momento é outro. Tá bom, eu concordo. Então use dessas novidades que estão surgindo para fortalecer a igreja. Gente, são ferramentas. Você entra na internet, você vai ver um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Então use as coisas boas para trazer esse avivamento para a igreja. Os tempos são outros, eu concordo. Até tem aqui perguntas em cima mais ou menos do que nós discutimos, que vem falar sobre isso. Use para coisas boas. Aqui tem mais uma aqui, Cal. Nós já comentamos, mas vindo a pergunta, dá para a gente esclarecer um pouco mais. Sabemos que a tecnologia, os meios da comunicação, live, etc., vieram para ficar. Vieram para ficar, na opinião dos pastores? Como ou qual o caminho para alinhar os meios, ou seja, a presença física dos jovens na igreja e através do meio da comunicação? Como nós podemos alinhar isso? Porque assim, é uma coisa que eu estava comentando esses dias. Esse negócio de live não vai acabar tão cedo. Não vai. Vai voltar o culto presencial. Mas a live vai continuar. A live vai continuar. Já foi pedido aqui na igreja. E aí que vem, a pergunta é bem interessante, aí que vem a preocupação. Como alinhar isso, né? Porque vai ser, bacana, mas eu creio assim, para alguém que não tem a possibilidade de vir. Sim. É bacana, mas você que tem a possibilidade de estar na igreja, Tem que estar. Agora, como podemos alinhar isso? Rapaz. Eu acho uma coisa. Nós temos que usar a internet porque ela é boa sim. É ótima, é excelente. Foi comprovado aí nessa pandemia que nós passamos aí. Só que você tem que incluir o jovem na internet dentro da sua igreja. Né? Aqui nós ajustamos até um pouco a igreja para que isso possa ocorrer. Nós abrimos até espaço para os jovens fazer lives, né? Eu vi, vocês fizeram uma live muito legal. São Bernardo, parabéns, fez uma live também muito legal. Os jovens trabalhando, a igreja sede fez as lives com as crianças, amei a live com as crianças. Eu acompanho tudo, irmãos, sobre as nossas igrejas, né? E eu acho assim que a gente tem que aproveitar isso, essa ferramenta, e não falar assim, não, a internet é do diabo. Não, jamais, irmãos. A internet foi a sabedoria que Deus deu ao homem para desenvolver a obra dele, né? O diabo pensou que ia fechar as igrejas, aí eu falo, se enganou, porque abriu várias igrejas dentro de cada lar, foi maravilhoso isso. Eu alcancei Mauá, alcancei Boituva, alcancei Botucatu, sabe? Alcançamos vários lugares onde não poderíamos chegar, chegamos através de amigos. A colega da Vanessa mora em um lugar, eu esqueci o nome agora, como é que é o nome, André? Tietê, Manaus, nós chegamos lá com o culto da Missão Nacional. Então nós temos que ser amigo dos jovens nessa hora. Usar a internet, boa, vamos colocar na internet, vamos fazer uma live legal. A jovem daqui da igreja já falou, vamos preparar um ambiente, a minha esposa falou, vamos fazer um cafezinho, né, para ficar tudo no ambiente de jovem, não sei o que. É legal isso, sabe por quê? Várias pessoas estão nos vendo. Então nós temos que usar essa ferramenta junto com o jovem. Eu não posso usar sozinho, não, eu que faço. Eu que vou fazer, até porque nós não temos tanta técnica para isso. Eles têm. Então vamos juntar o útil e o agradável e fazer cultos maravilhosos. Sim. Isso é bom, deve ser utilizado da maneira correta. É bom sim. Acho que a melhor maneira de
além de tudo que o Cláudio falou, né, de alinhar isso aí, é realmente envolver o jovem. O jovem tem que estar envolvido, o jovem tem que entender que ele faz parte desse processo de crescimento da igreja. Não pode. Nós dependemos dele para lá ele ser boa. Sim. O Cláudio falou, se depender de mim, depender de nós não sai nada, cara. Eu glorifico a Deus que os jovens lá da igreja, meu filho Davi e os jovens ali têm ajudado demais. Eu lembro quando começou isso aí, cara. Não podia abrir as igrejas de jeito nenhum, nem para live. Sim. A gente fazíamos lá em casa. E mesmo tendo que ter um distanciamento, mas vinha lá sempre 2, 3 jovens nos ajudar. A gente fazia, lá fizemos uma igreja em casa. Compramos um box, mesa de som, fizemos uma igreja lá, foi bem. Mas agora vai voltar. E os jovens têm que entender que eles têm que estar dentro da igreja. E que eles são importantes. E até usar da live, porque a live vai continuar, para alcançar os amigos. O Carl estava falando exatamente isso. Quantas pessoas? Nós também estamos orando até por pessoas em Portugal. Então, em Portugal, outro país. Pessoas do interior de São Paulo também, parentes meus que jamais queriam ouvir falar de... Por curiosidade, ou não, vamos assistir. Vamos ver, olha, Cláudio está na televisão, Carlos está na televisão, vamos ver, olha. Exatamente. Agora, quando retornar à igreja, o jovem tem que ter esse entendimento. Eu tenho que trabalhar para o Senhor. A live vai ser feita, mas não para mim ficar em casa. Para mim alcançar vidas que não conhecem a mensagem. Precisa ajudar o pastor a desenvolver isso. Precisa ajudar, o pastor precisa. É esse que vai ser o trabalho da igreja, quando tudo se normalizar. Está alinhado com esses dois meios. Não falar assim, não, hoje eu não vou, não, porque tem live, então eu fico aqui em casa, né? Vou fazer a ceia pela live. Para que eu tenho que ir na igreja? Graças a Deus, a nossa igreja não está passando por isso. E eu creio que a tua também não assiste na igreja. Vai ter o culto em casa, então eu fico em casa. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Aqui o jovem hoje em dia é muito ligado à internet, na opinião de vocês. Acham que isso pode acarretar na relação do jovem com a igreja? Na internet temos milhares de opiniões de pastores e líderes diferentes. Será que isso alerta? Eu tenho a minha opinião, mas dá a sua aí. Minha opinião é a seguinte, ele está falando aí sobre se o jovem usando a internet vai trazer o quê? Porque fala assim, que pode acarretar na relação do jovem com a igreja. Na internet temos milhões de opiniões de pastores e líderes diferentes. Eu acho que não. Eu acho que de maneira nenhuma. Como eu disse, quem é adorador é adorador. Não, eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu costumo dizer o que para os meus jovens? Eu não sou contra de você ir visitar uma outra igreja. Sim. Não sou contra. Eu não sou contra de você escutar uma outra live. Não sou contra. Tem mais é que escutar, tem mais é que ir. Só que assim, a responsabilidade pela sua vida é do seu pastor. Então, se você, por acaso, escutou algo diferente, ou que você acha que não está muito... Tire a dúvida do seu pastor. Mas nada do que você ouve não tem valia. É de valia. Bem, alinhe com o pensamento do seu pastor, com o pensamento da sua igreja, tire as dúvidas e se alimente da palavra. É importante. Eu sei que existem várias opiniões, né? Como foi dito aqui, líderes e pastores têm opiniões diferentes. Sim. Mas se você está firmado numa igreja, bem certo que religião, igreja, não vai levar ninguém para o céu. Mas se você está sendo alimentado ali, segue essa linha de raciocínio. Bem, se fundamente naquilo que está sendo pregado sobre a sua vida. Essa é a minha opinião. Importante sim, é importante ele conhecer outras maneiras até mesmo de live, conhecer. É importante ver uma palavra, é importante, mas tem que saber que a tua raiz é na igreja, com o teu pastor, é ele que vai chorar contigo, é ele que vai se alegrar contigo. Quer ver algo interessante? Agora veio aqui na minha mente, né? Além de você tirar do seu pastor, pede muito algo que tem faltado dentro da igreja. E agora, abrindo para a igreja toda, mas o jovem também, é o discernimento. Então, eu me lembro de uma época, eu não vou ficar citando o nome de ministério, nem de pessoas, porque não convém. Mas eu lembro de uma época que nós estávamos trabalhando junto na MEP, foi essa época aí. E nós começamos a ter um contato com uma outra igreja, uma outra denominação. E eu falo que foi um tempo muito abençoado na minha vida, que eu aprendi demais. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que tinha algumas diferenças com o nosso ministério. Sim. E isso, se nós não tomarmos cuidado, por isso que eu falo, consulte o teu pastor, consulte o teu líder. Porque se você não começa a não se preocupar com isso, com essa diferença, muitas vezes de raciocínio, de conduta da igreja, acaba deixando sua cabeça doida. E aí você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Hoje eu até achei interessante a respeito disso, que teve um jovem que me chamou, mandou 2 vídeos para mim, para falar a respeito de um assunto bíblico, né? Eu glorifiquei a Deus porque a gente vê que
a confiança que você acaba passando para o seu jovem. Né? O jovem começa a ter. Então eu comecei a frequentar essa igreja e começou a dar uma confusão na minha cabeça e comecei a pedir esse discernimento para Deus, eu e a minha esposa. E Deus começou a mostrar, né? E Deus começou a abrir os olhos, algumas coisas nós começamos a ver que não estava relacionado com aquilo que nós estávamos aprendendo. Foi um tempo muito bom, foi um tempo que nós buscamos, vigília, cultos e mais cultos, foi um tempo de busca. Mas Deus abriu os nossos olhos para aquilo que não estava sendo bom para as nossas vidas, estava trazendo confusão de vez de trazer fortalecimento. Então é isso que eu tenho que pedir. Auxílio do seu pastor, do seu líder e discernimento a Deus, para que você venha entender realmente a palavra de Deus. Nada melhor do que a própria Bíblia, né? Sim. Nada melhor do que a É o que as pessoas costumam dizer, eu vou em ministério tal, porque lá Deus porque revela. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Seja na internet, seja em ministério, Cristo tem que ser o centro. Se Cristo for o centro de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com certeza nós estamos falando da mesma língua. Né? Com certeza estamos falando do mesmo negócio. Sim, é isso mesmo. E enquanto chegou mais alguns, né? Daqui a pouquinho eu vou ali pegar. Chegou mais, então não vou nem comentar alguns tópicos assim. Tem alguns tópicos aqui que eu queria comentar, mas vou pegar aqui mais. Agora sim, agora eu tô vendo que o povo chegou aí, amém? Aí é assim mesmo, povo, vamos participar aí. Café com Carlos. Se nós aqui também não estivermos sendo muito claros aqui, joga pimenta no caldo. Se o Cal estiver pisando na bola com vocês, fala, Cal, não estou entendendo nada, Cal. Carlão, ó, vocês estão falando, mas eu continuo com a mesma dúvida. Pode falar, seja sincero aí. Seja sincero, vem tomar um café com a gente. Faz um cafezinho, daqui a pouco eu tomo um café. O Cal falou que tem café de verdade, eu vou tomar um café aqui. A esposa preparou o cafezinho. Aí pensa, hein? Hoje tem muitos jovens doentes, gritando por socorro da parte de Deus. E muitas das vezes passa desapercebido por alguns líderes da igreja. E outros dão de ombro. E isso é muito triste, porque tem muitas vidas se perdendo lá fora. O que podemos fazer para melhorar isso? Agora é sobre os jovens, mas cabe para o pastor e para o líder. Agora, vai lá, o que podemos fazer? A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos irmãos da fé, né? Nós temos que cuidar uns dos outros. Cabe a palavra de Deus aí, que Deus nos ensina assim, que o pastor Tércio falou até na sua live, se não me engano, que estava um homem caído, bom samaritano, né? E passou o religioso de largo, e depois passou o músico de largo, e veio um estrangeiro e pegou aquela pessoa. O que eu quero falar é a respeito disso também. O jovem, o líder, o seu jovem tem que ser alimentado pelo pastor. O pastor tem que orientar esse jovem a cuidar de outras pessoas, a ser pastor de outras pessoas. Certamente, se o pastor ensinar, eu fui ensinado isso, a cuidar de outras pessoas. O meu pastor na época, o pastor Tércio, em Camelópolis, ele me ensinava isso, que mesmo sendo um grupo de jovens, eu era o pastor deles. Eles olham para nós como referência. Então nós temos que ensinar como cuidar um do outro. Nós temos que ensinar a não fazer aquele certo, é mais próximo porque é amigo do pastor, porque é filho do pastor, né? Na verdade, os líderes estão para servir, eles não estão para ser servidos. Né? Porque é amigo do pastor, então só faz parte quem é amigo próximo do pastor. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que quando eu fui liderar Camelópolis, o pastor Tércio, o pessoal me escolheu para ser líder, né? Na época era o Marcelo, irmão do Billy, líder de jovens, e inclusive eu falei assim, não, eu acho que a Juliana está mais preparada do que eu para ser líder, né? Porque eu estava chegando na igreja, e ela falou, não, jamais, se o pessoal escolheu, olha, deu maior força. Eu tive todo o total apoio, porque para mim estava sendo difícil, eu estava retornando para a igreja, estava sendo difícil, e tive todo o total apoio. Foi aquilo que me fez hoje ser o pastor que eu sou hoje. Então, a referência tem que estar no líder. O líder não tem que ter preferencial. Não tem que ser, eu gosto mais desse, então eu vou me encostar nesse. É lógico que tem uns que trabalham mais, tem outros que trabalham menos. Né? Não, eu vou colocar você como líder, porque você é meu parente. Vou colocar você como isso, porque você é próximo de mim. Não, tem que olhar como Moisés olhava, de cima. Né? E certamente aqueles que forem para liderar, estarão ao teu lado, estará junto com você. O que você vai passar para ele? Você vai ensinar ele a cuidar dos outros. Não cuidar porque é parente, não cuidar porque é próximo do pastor. Cuidar com amor, como Cristo cuida da igreja.
O Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas. Então a minha orientação é essa. Nós como pastor, temos que ensinar eles a ser pastor de jovens, a eles pastorear os jovens. Aquele que chega, aquele que está visitando a igreja, tem que receber o abraço do amigo, tem que receber. Eu ganhei almas com um abraço. O Adailton hoje está na igreja, eu abracei o Adailton assim. Eu ia pedir para você contar isso. E eu abracei ele assim, e ele chorou ali, eu abracei ele. É o meu melhor amigão assim mas mesmo. conta a situação de como ele chegou, porque... Então, na verdade, ele chegou magoado, triste, desprezado, né? Desvalorizado. Eu vou falar a verdade, eu cheguei na igreja, quando eu vim para a Missão Nacional, eu cheguei assim. Eu estava num lugar, indo numa igreja, não vamos dizer nome, mas eu estava indo numa igreja, a qual, essa igreja que eu fui, eu não podia fazer. Porque eu não era tão próximo de algumas pessoas, eu não podia fazer isso. Então isso foi me ensinando a não fazer isso. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na igreja de Camelópolis, minha igreja, Missão Nacional, e ali eu fui abraçado de uma maneira diferente. Eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim. É tanto que eu não larguei até hoje, 24 anos, não larguei até hoje, estou aqui, 23 anos e meio, estamos hoje até aqui. Então é isso, eu acho que o jovem tem que expressar isso, ele tem que ter o cuidado, tem que tomar cuidado. Às vezes você não pode nem postar no status, eu falo isso hoje aqui na igreja, os jovens que estão aqui sabem disso. Não posta no status aquilo que você sabe que vai magoar alguém, mesmo que a pessoa não é para a pessoa já está magoada, vai pensar que é para ela. Então nós temos que cuidar, nós temos que poldar, nós temos que maneirar até o jeito de falar. Você que é líder de jovem, preste atenção se não está alguém distante. Preste atenção se alguém não está esquecido, ou se você não deve incluir ele. Eu não sei fazer nada. Coloque ele para fazer alguma coisa ele sabe fazer. Né? Nós ganhamos muitos jovens com futebol, não é verdade? Fizemos campeonatos de futebol e apareceu muitos jovens. E a gente dava oportunidade para todo mundo, não só jogava o craque, o bom de bola, que era eu. O bom de bola. Não, jogava aquele que chegou ali que não sabia nem chutar direito a bola. Mas a gente fazia isso por quê? Nós queríamos agregar. O jovem de antigamente fazia isso, agregar pessoas. Queria ver um número maior de jovens. Né? Não expulsar, chegar na igreja e expulsar. Não, nós temos que fazer isso, cuidar do próximo. Você que é líder de jovens, presta atenção no meio da tua mocidade. Se não tem ninguém que está sendo esquecido, aquela pessoa que faz tempo que você não vê na igreja, será que não está na hora de fazer um culto na casa dessa pessoa, visitar essa pessoa? Então o que eu digo é isso. Cuide do jovem como se fosse o pastor da igreja. Pegue a referência do seu pastor. Quando você precisou, quando você precisa, ele está lá para te ajudar. Faça a mesma coisa por 1, por 10, por 30, por 40 pessoas, mas faça a mesma coisa. É a minha opinião. Em cima do que o Cláudio está falando, eu lembro quando lá em Vila Gerte, não era a Mocidade Geral não, a Vila Gerte. Eu cheguei ali, o pastor Marcelo estava saindo e o Wagner, o presbítero Wagner estava sumindo. Em cima do que ele está falando, eu lembro que o Wagner procurava sempre também juntar os jovens e ninguém sabia jogar bola, né? Todo mundo é meio perna de pau. Mas o Wagner sempre teve uma dificuldade um pouquinho maior. Se ele tiver ouvido, depois ele vai pegar. Ele sempre teve uma dificuldade um pouco maior, mas ele nunca deixou de estar junto. Era risadas e mais risadas, ele estava junto ali e passando, entre aspas, seus momentos de vergonha no futebol, mas estava junto. Isso é importante. Eu não sei fazer, então não vou. Não, sim, turma. Não é questão de saber ou não saber, é questão de estar junto. Em relação aqui, ao que vem aqui, o que podemos fazer com as pessoas que estão feridas, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, cara. Um trabalho em conjunto entre o líder de jovens, o seu pastor e também a pessoa que está necessitada. Pastor, mas talvez eu não tenha tanta experiência. Chama o seu pastor, se o pastor puder ir junto, vamos junto. Mas não podemos desamparar e ficar apontando, porque é muita coisa. Hoje em dia parece que esse assim, trabalho não é nosso, é trabalho do diabo. Não dá. Essa pessoa já é um caso perdido. Esquece. Não tem essa, gente. Nós temos que estender. Já pensou? Eu costumo dizer o quê? Essa pessoa é um caso perdido. Já pensou se Jesus fosse ter o mesmo pensamento? Meu Deus. Não, Deus, olha, Pai, não vou morrer na cruz, não vou. Para aquela humanidade? Não, humanidade perdida, que não quer saber de nada com nada. Não, tá errado. O próprio Jonas, né? O próprio Jonas. Sim. Então, ele não queria, né? Não, vou pregar para aquela cidade rebelde. Rebeldes. Pô, nada, eles têm mais é que pagar por isso. Aí Deus teve que mostrar, pera um pouquinho, se você não quer mesmo, não, então vamos aqui trabalhar na tua vida. Aí Deus teve que trabalhar. É isso que eu falo, cara, sem te cortar, quando nós não fazemos, Deus trabalha na nossa vida para aprender a fazer pelo outro. Mas aqui a pergunta veio aqui, o que podemos fazer é isso, é trabalhar em conjunto, não esquecer. E
a parte que vai estar recebendo também esse auxílio também vai ter que querer muito, Sim. né? Mas como a mensagem não é para eles hoje, então nós como líderes, pastores, líderes de jovem, tem que buscar sim, tem que estender as mãos, Sim. não poder deixar desamparado. Está perdido nas drogas, é um cara, não, vamos lá pregar. Atrás. É que nem o Carl estava falando, talvez a pessoa está ferida, sem esperança, menosprezada, a pessoa mesmo se sente um ninguém. E quando eu falo de ninguém, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, que ele estava nessa situação, né? Verdade. Ela é considerada ninguém. Ninguém, estava lá isolada, ficava lá no seu canto, ninguém estava nada para ela, ela está uma ninguém. E ela falou, não, eu preciso tocar em Jesus. E quando ela tocou, Jesus olhou, Jesus podia fazer como todo mundo, como qualquer um ia fazer. Sai daqui, pecador, você é imunda, você é imunda. Tocou em mim, não. Tanto é que ela fica assustada. Mas Jesus não. Aquela mulher que era ninguém, Jesus lança uma palavra. Sim. Alguém me tocou. Ou seja, existem pessoas que têm algo de especial. Tem. Mas muitas vezes ela mesmo está se sentindo uma ninguém. E nós temos que levar essa palavra de amor, que é a palavra de Cristo, para animar essas pessoas, para curar. Porque Cristo veio para aqueles que estão enfermos, doentes, precisando. Então é que nós possamos levar essa palavra e resgatar. Talvez é uma das coisas que tem faltado na igreja hoje. Tem faltado. O esquecer o próximo, né? É o bom samaritano que o O pastor bom falou, samaritano. o bom samaritano. Você passa lá, vê ele necessitado, fala, não posso, tem que Passa correr para a lá, igreja, tem que eu tenho ir. ensaio, eu tenho culto, eu tenho isso, O tenho pastor está me aquilo. esperando lá. E deixa lá. Aí fica difícil, porque daí vem o outro e cuida, trata, ensina outras coisas e a pessoa. Então vamos cuidar, igreja. Vamos cuidar, temos que cuidar como igreja. Vai, dá o primeiro aí. Como Rapaz, calma, vamos terminar meia-noite hoje, cara. Temos que cuidar dessas pessoas aí para a obra crescer. Quais são as qualidades necessárias para. Ih, agora, rapaz. Complicou. Ih, Davi. O que está escrito aqui? Fazer para o jovem, rapaz. Bonitinho, olha. Para o jovem fazer parte da liderança. Quais são as qualidades necessárias? Complicado. Eu tenho uma visão, eu costumo falar assim, Carol, que para eu ser líder, eu tenho que aprender a ser servo. Para eu ser um líder, para eu estar na frente da mocidade, eu tenho que aprender a ser servo. Amar o próximo, lógico, isso já está incluso em tudo. Mas eu tenho que primeiro servir. Né? Primeiro eu tenho que servir. Como o próprio Jesus quis explicar para os discípulos que pegou uma botija de água, né? Lavou os pés deles. Né? Não, Pedro disse, não, Senhor, que isso? Você não pode fazer isso. Ele falou, não, se eu não fizer isso, eu não tenho parte contigo. Então, ele estava demonstrando ali que é preciso servir primeiro, né? E acompanhar. Como Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Como o Moisés teve Josué como sucessor. Porque pode prestar atenção, Josué sempre estava ao lado de Moisés. E Eliseu, no momento que teve a oportunidade, não deixou Elias. Então é estar ao lado. Em cima do que eu estou falando, exatamente. Aprender a ser servo, né? E outra, procure saber qual é o seu chamado. Porque aqui, quais as qualidades necessárias para o jovem fazer parte da liderança? Primeiro, você tem que saber se sua chamada é para liderança. E esses dias eu estava pregando sobre isso. Quem é líder não é maior daquele que é liderado. Quem é um pastor não é maior que o seu membro. Não, mas cada um foi chamado para uma função. Paulo disse sobre isso. Isso, cada um para pastores, para presbíteros. Quer dizer, primeira coisa, você tem que entender qual é o seu chamado. Né? E depois andar lado a lado. Se não consegue, peça ajuda para o pastor. Pastor, eu preciso descobrir. E uma coisa muito interessante, uma vez comentando comigo, uma pessoa que nós abordamos esse tema, você esforça-te. Tem bom ânimo. Ou seja, ele não estava esperando aquilo, ele não estava ansiando por aquilo. Agora é minha vez. Moisés morreu, agora é comigo. Se você não obedecer, o negócio vai ser diferente. Não, a coisa vai acontecer naturalmente. Né? No seu chamado, ele vai acontecer naturalmente. E líder, cara, tem chamado de líder. Desde a gema já sabe que é líder. E é exatamente isso aí. É discernimento e andar lado a lado com a sua liderança, aprendendo, né? Aprendendo. Muitas vezes vamos errar? Vamos. Fala aí, cara. Cadê o pastor? Não sei se o pastor Milton vai estar aí, acho que não. Pastor Milton, se tiver, o pastor Milton tivesse, ele podia contar um pouquinho de quantas e quantas vezes, né? Nós erramos por tentar acertar. Mas, e por isso hoje, nós estamos desse lado de cá, nós hoje entendemos por que ele nos cobrava tanto. Hoje eu entendo como pastor, por que o pastor Milton nos cobrava tanto. Hoje, como o pastor Teste, o pastor Milton fala, agora você está do outro lado do balcão. E é verdade.
Hoje eu compreendo por que eu não posso fazer aquilo que eu queria fazer como jovem, porque vai trazer bagunça, vai trazer um fogo estranho, vai trazer algo diferente. E agora aqui vai um conselho de quem já viveu, errou e aprendeu. Antes de fazer alguma coisa, chega no seu pastor. É a melhor coisa. Parece incrível. Pastor, ele tem toda a resposta necessária, mas a principal ele vai falar, vamos orar. Não é que ele está desprezando aquilo que você falou, é que ele está pedindo a direção de Deus para te orientar. Ele fala, vamos orar. E eu não entendi isso. Vamos orar? Se as coisas é para Deus, por que tem que orar? Depois a gente vai entendendo que tem que orar. Tem que pedir orientação. Porque se não for assim, aquela salinha te espera. Aquela salinha é perigosa. Sala de estar, café, aí vai ser o café com o pastor. Aí vai ser chave, o chá vai estar quente. O chá vai estar quente. Vamos lá. E é muito difícil. E agora vem uma aqui, calma, vai complicar, calma. Deixa o caldo esquentar aí. O que é santidade? Santidade? Olha, irmãos, a gente poderia descrever assim santidade em várias situações. Santidade é buscar ao Senhor sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos desviar do mal, não se assentar à roda dos escarnecedores, né? Não se alimentar das comidas dos fariseus. O que é santidade? É buscar as coisas que o santo ensinou, as coisas que é santa. Eu sou aquilo que eu me alimento. Para eu ser espiritual, eu tenho que me alimentar das coisas espirituais. Aí eu vou buscar, né, Davi? O Davi está olhando para mim e falou, opa, para eu ser santo, eu tenho que buscar as coisas santas. E o ser santo, muitas das vezes, não é relacionado a você não falar com ninguém, a você estar 24 horas no monte. Nós estamos falando de uma santidade que é se desviar do mal. Ser santo, buscar a santidade. Aquilo que me afasta de Deus, eu devo excluir. E para o jovem isso é muito difícil. Principalmente da idade de 14 aos 20, 21. É muito difícil para o jovem buscar isso. Mas o segredo é não desistir, porque a santidade você não busca nenhum culto. A santidade você não busca com um jejum. A santidade você não busca com uma oração, com uma intercessão de mão, com um falar de línguas. A santidade é contínua, é todo instante, todo momento. Veja Pedro. Pedro ele estava com Jesus, né? E falava de Jesus, defendia Jesus até a morte, mas na hora que foi para ele ser comparado igual a Jesus, ele disse, não, eu não sou um dos deles. Quer dizer, eu não sou santo igual a ele, né? Eu não sou um. Não, essa mulher está maluca, está louca. E santidade é fazer as coisas que o santo faz. O que Jesus fazia? Uma delas, ser manso e humilde de coração. Na hora daquela discussão com um amigo, com uma pessoa, com alguém, com o pai, com a mãe, você tem que buscar santidade nessa discussão. Na hora do namoro, você tem que buscar santidade no namoro. Então está relacionado a tudo. A santidade não é você entrar na igreja e sou santo. Não. A santidade nós buscamos, você continua buscando santidade? Todo dia, irmãos. Nós continuamos como pastores, continuamos buscando a santidade todo dia, né? Todo momento. O nosso mestre ensinou sobre isso. Nós devemos ser santos, assim como ele é santo, né? Assim como ele é poderoso. Buscar a santidade também é isso. Todo dia, todo momento é buscar. É exatamente o que ele respondeu, né? É imagem e semelhança de Cristo, né? Costumo dizer que imagem e semelhança não é igual. Não é igual. É próximo. Ou seja, nós procurarmos sermos o mais parecido com Cristo. Bem, olhar, sempre que você vai tomar uma decisão, vai fazer algo, o que Cristo faria? Qual seria a postura de Cristo? Qual seria a decisão? Então, é isso que é ter santidade, é se relacionar com Ele, procurar cada dia mais ter essa intimidade. Bem, e de verdade, fala assim, Cristo é o meu melhor amigo, é o meu referencial. E eu creio assim, a pessoa que está em santidade realmente, buscando, ela jamais vai se desviar da igreja. Jamais. Porque ela vai entender que o alvo dela é diferença. Ela vai entender as diferenças da igreja, as diferenças das pessoas, ela vai amar, ela vai perdoar. Então a santidade é isso, tudo isso está relacionado a um monte de coisa. Santidade, como eu disse, não está só em falar em línguas e em revelação. Não. Santidade, isso faz parte de uma busca de santidade. É isso que nós colocamos. Outra aí. Vamos lá.
O que seria blasfema contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar na obra do Espírito Santo. É não acreditar que o Espírito Santo está aqui nesse momento conosco. É blasfemar. É não acreditar. Não é muitas das vezes uma revelação que o irmão deu. Eu não acreditei na revelação que o irmão deu. Blasfemou contra o Espírito Santo. Não. Blasfema contra o Espírito Santo é não acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. A Trindade é uma só. Né? Então eu acho que é isso. O Espírito Santo ele está aqui no nosso meio. Sim. E eu falar assim, não, isso não é obra do Espírito. Não, o Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo, o próprio Cristo disse, né? E vós sereis consolados pelo Espírito Santo. Eu irei para o Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Então quer dizer que ele está no nosso meio. Blasfemar contra o Espírito Santo é falar que ele não age nas nossas vidas, é falar que ele não está presente aqui agora, é falar que ele não está presente aí no lugar onde você está. Não é porque deixou de acreditar numa profecia, você blasfemou contra o Espírito Santo. Não, porque até mesmo você deve ter discernimento sobre essa profecia. Né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar na obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia, como eles mesmos falavam para Jesus, quando Jesus dizia que era o Cristo. Dizia não, quando Jesus dizia que ele veio em nome do Pai. Né? Então, isso é blasfemar, é não acreditar na obra do Espírito Santo. Qual a diferença entre chamado e propósito? Chamado e propósito. Chamado, querido, é algo que alguém te chamou para fazer. Você tem um chamado. Deus tem um chamado na tua vida. Então foi Ele que escolheu para eu fazer. Propósito é quando eu tenho um propósito em fazer. Quando surge em mim o propósito de realizar. Eu tenho este propósito, eu coloquei este propósito no meu coração. Né? Aí vem aquele caso também, você tem que descobrir qual é o seu chamado. Exatamente sobre isso. Não adianta você colocar um propósito no seu coração que você vai ser pastor. Eu coloquei um propósito que eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Mas não é o teu chamado. O teu chamado, muitas das vezes, é ser uma pessoa que ora, uma pessoa que visita, que vai ajudar muito o pastor nisso, entendeu? Então, chamado é quando Deus te chama. Quando Deus determinou sobre a tua vida e ao passar do tempo você vai entendendo. E o propósito é aquilo que eu me incluo, achando que é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito é aquilo que eu falo. Não, eu tenho este propósito. Por exemplo, eu tenho um propósito de comprar uma Ferrari. Eu tenho um propósito, mas eu não comprei essa Ferrari. Por quê? Eu não tenho condições de comprar uma Ferrari. Não é? Eu tenho um propósito de comprar uma BMW azul. Esse é sonho. Uma BMW azul da hora, muito lindo. Esse é um propósito. Mas eu não tenho condições para esse propósito. Eu não estou preparado para esse propósito. Então o propósito é algo que eu proponho. É propor alguma coisa. Eu vou propor a fazer isso. Agora, chamada é diferente. Chamada é quando você foi escolhido para fazer alguma coisa. Sim, é isso mesmo. Mais ou menos isso. Se eu estiver errado, tá bem, irmãos? Me perdoe. Me ensine também que nós estamos aqui. Sim, nós estamos aqui, então não é só para ficar respondendo, não. Se alguém tiver opinião, pode dar opinião. Em cima da sua opinião, de repente, clareia alguma coisa. Clareia alguma coisa para nós. Nós estamos aqui para aprender junto. Em prol de que servem os dons espirituais? Obra de Deus. Em prol da obra. Os dons espirituais não é para eu ser famoso no TikTok. Os dons espirituais não é para eu ganhar muito dinheiro. Os dons espirituais não é para eu... É verdade. Quanto mais autoridade que você. Você não sabe o que é TikTok. Acho que eu sei, que é aplicativo que faz os vídeos lá, rapaz, não sei o que. Não, eu sou mó. Aqui é juventude nata, mano. Não, nós estamos falando sobre isso daí, né? Sobre os dons, propósito. Então os dons, todos os dons são para a obra do Senhor. Para que servem, né, os dons? Servem em prol da obra, para desenvolvimento da obra. Eu tenho o dom de pregar, de evangelizar. O dom é para a obra, não é para si próprio. Não é nosso. Nós não buscamos dom para a glória. Não para a glória própria. Os dons não são nossos, é do Senhor. E Ele vai requerer de nós. Então os dons são para a obra do Senhor. Se você estiver usando errado os dons que Deus te deu, né, cuidado, porque Deus vai cobrar. Depois eu vou precisar no tradutor, mas vai chegar na outra. Agora tem uma pergunta aqui que eu creio que é no sentido que eu vou fazer. Se eu estiver errado nessa pergunta, vocês me corrigem aí. Tá aqui, ó. Um casal ter relação com outro de fora, o que vocês acham? Acho que é uma relação com outro casal, né? Acho que é amizade, eu acredito que é nesse sentido. Entendi. Um casal ter relação com outro casal de fora, acho que é isso, né? Quem fez a pergunta aí, vê se é isso mesmo. Um casal ter relação com outro casal de amizade, de contato, é isso que vocês estão querendo dizer?
Nos explique aí. Eu acho que ele está falando de uma pessoa, eu ter um relacionamento com uma pessoa de fora da igreja. Eu namorar uma pessoa de fora da igreja. Ah, sim. Está dizendo assim, se eu posso namorar alguém que está fora da igreja. Deixa a pessoa confirmar. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Porque ela estava falando sobre isso, ele estava falando sobre isso assim, na parte de cima. Então deve ser isso mesmo. Eu vou falar na opinião disso daí, cara. Eu vou falar como meu amigo Cláudio Duarte fala. Veja bem. Vamos tornar as coisas mais fáceis. Vamos lá. Se eu estou num grupo de pessoas, e é lógico, cada um tem um gosto diferente. Não é pecado você se relacionar com uma pessoa de fora, namorar alguém de fora. Vamos falar relação? Não, vamos falar namorar com alguém de fora. Não é pecado, não é errado. Cabe a vocês saber respeitar, né, o grau de espiritualidade de vida de um do outro. Por exemplo, se eu sou cristão, eu sou cristão. Quando a Vanessa começou a namorar comigo, eu não estava na igreja, não era da igreja. Ela já ia na igreja. Eu saí de uma igreja, batizado numa igreja, mas estava fora da igreja. Eu sou cristão. Aí eu vou arrumar um namoro, poxa, gostei daquele cara, que o cara ou daquela mina, que ela gosta de ir em umbanda, né? Ela gosta de ir em umbanda. Não criticando os umbandistas, que eu tenho amigos umbandistas também. Eu estou falando a diferença de buscar, né? O que aconteceria? Já não há um acordo aí de uma relação. Então o que é a prioridade? Você orar a Deus para que Deus prepare alguém no teu ambiente. O povo judeu, eles sofriam, por causa da palavra, eles sofriam situações contrárias na sua vida, porque casavam com pessoas estranhas. Então a palavra de Deus diz que fica mais fácil a coisa andar, fica mais fácil você se tornar um crente mais fidedigno com uma pessoa do teu mesmo, da tua mesma, não vou falar religião, mas da pessoa da tua, não precisa ser da mesma igreja, vamos lá, mas uma pessoa que tenha o teu mesmo ritmo de fé. Sim, porque quando ele vai querer estar na igreja, o outro vai querer estar no bandismo. Quando um vai querer estar no salão, tomando uma cervejinha, ou isso, aquilo, outro, numa balada, vai querer, não, mas hoje eu queria ir para o culto e queria ir para a igreja. Então isso não vai ter união, veja, um para o lado, um para o outro. Isso não é de Cristo. Então eu acho que é isso. Você primeiramente tem que buscar alguém que está relacionado ao teu ambiente espiritual. Isso vai ficar mais fácil o teu relacionamento. Eu acho assim, né? Que nem você mesmo falou da Vanessa te conhecer, você não estava. Tem o meu irmão também casado com a Yara, e ela não era. Eu acho assim, você não começa a namorar uma pessoa que você conheceu hoje, você não começa a namorar amanhã. Exatamente. Então você conhece a pessoa primeiro. Você sabe do ritmo de vida dela, o que ela vai faz. Ficar com ela, você vai conhecer. O que ela faz, o que ela não faz. Então se você vê que está muito fora da sua rotina, daquilo que... Pula fora, não adianta fazer. O meu conselho é, cara. Não, mas Deus não pode transformar, Deus não pode, mas tem outros meios, não é assim, não é forçando. Eu vou casar, então ele vai se converter, ela vai se converter, então não dá certo. Aí vai viver um pé de guerra. Por que Deus fez? Deus não fez nada, amigão, você que foi atrás. Exatamente. Você que foi atrás, você que procurou. Mas eu estou namorando, eu vou levar ele para a igreja. Cuidado com isso, que a gente sabe que em muitos casos não dá certo. Você tem que, primeiramente, falar, a pessoa tem que saber quem é cristão, a pessoa tem que saber, eu sou cristã, domingo eu estou na igreja, terça eu estou na igreja, quinta eu estou na igreja, eu faço parte da juventude, isso, sexo antes do casamento não pode. Então tudo isso a pessoa tem que saber. E aí se ela for de Deus mesmo, porque eu quis casar com a Vanessa, porque eu acho que ali foi Deus mesmo, porque eu sabia que ela passava por tudo isso. E aí vai ficar mais fácil o teu relacionamento. Com certeza vai ficar muito mais fácil quando você escolhe alguém que já faz parte do teu ambiente religioso, por exemplo, de igreja. Pode ser da Renascer, pode ser da Batista, pode ser da congregação, da Universal, mas que alguém que esteja no teu ambiente religioso, né? É melhor. Lembra-se de uma coisa, o povo de Israel sofria porque casava com mulher estranha. Trazia causas. Começa a trazer coisas que e aí Salomão, o que aconteceu com Salomão? Salomão, um homem de Deus, escreveu, mas ele se contaminou porque deitou com mulher que era fora do seu. Começou a se misturar, e mistura cultura. Adorou a deuses estranhos, cultura, costumes. Aí você fala, não, mas comigo não, isso não vai acontecer comigo, não vai? Não vai, tá bom. Cuidado. A gente tem que estar atento, né? A gente tem que procurar aí. Não é errado, né?
mas saiba onde você está pisando, né? Com certeza. Vai com cuidado, porque depois fica tarde. Eu conheço pessoas, casamentos que se fizeram por causa disso. Exatamente. E aí depois ainda as pessoas ficam questionando Deus por quê, né? Porque não tomamos cuidado. Muitas vezes Deus está mostrando, não é esse o caminho, não faz isso. Vai devagar. Uma coisa que também que escuta também a mãe tem uma visão diferenciada também a respeito disso. Né? Escuta também a mãe, os pais, escuta isso. Né? Porque eles sabem, muitas das vezes estão olhando de fora, olha melhor do que você que está muito próximo. Qual a maneira de gerar frutos duradouros? Essa aqui não tem muito o que falar. Qual a maneira de gerar? Buscar o Senhor Continuamente. Né? conte todo dia. Orar, jejuar, se consagrar a Deus. Aí vem o propósito. Qual é a pergunta? Qual a maneira de gerar frutos duradouros? Você vai criar um propósito. Olha, eu quero ter frutos duradouros. Então você vai, o propósito teu é esse. Então você vai fazer o quê? Buscando, jejuando, orando. Se relacionando. Se relacionando. A cada instante. Exatamente. Aí dura, agora se nós nos relacionamos Eu hoje. quero, mas... É que nem uma árvore, né? Você vai buscar frutos. Aí Sim. a árvore vai lá, você cuidou dela, ela produziu os frutos. Aí passou o tempo. Se você judiar daquela árvore, não tratar dela, não cuidar, não vai gerar frutos. Então frutos é esse cuidado, esse trabalho, essa busca, esse tratar continuamente. Isso aqui. Pimenta para tudo pelado, né? Maldito. Sobre a participação dos jovens, porque é uma das maiores reclamações feitas. Que isso, Davi? Não entendi não, é isso mesmo. Sobre a participação dos jovens. Sobre a participação dos jovens. Porque é uma das maiores reclamações feitas. O que vocês acham? Está querendo dizer por que o jovem, porque tem tanta reclamação do mesmo jovem fazendo a mesma coisa na igreja. Porque só ele faz. Fazer um teatro e está sempre o mesmo jovem. Entendi. Só ele faz. Entendi. Porque só aquela pessoa faz, né? Essa reclamação, tanto reclama porque só um faz. Eu tenho uma opinião. Falta, muitas das vezes, ou ele se põe e se coloca a fazer, está disposto a fazer, né? Ou o pastor verdadeiramente só olha para ele porque acha que ele tem capacidade de fazer, né? E em outras situações também, eu acho que falta de uma visão também de quem está liderando ele, para que possa dar uma oportunidade para ele. Eu acho que é falta de visão também, que não Falta de falou. visão. Mas muitas das vezes vem a questão, sabe, Cal? Eu acredito também que muitas vezes, como eu falei, não estamos aqui só para criticar o liderado, o jovem, não. O líder muitas vezes tem culpa, assim, de olhar um pouquinho para o outro e falar, não, mas... Muda um pouquinho a visão. De repente vem aquele sentimento, não, vou botar fulano de tal, um exemplo das meninas, né? Botar fulano de tal para dançar, porque ela está preparada. Tá, mas por que sempre ela? Porque, tudo bem, se hoje ela está preparada, por que não preparar outro para daqui a 1 mês, 2 meses, poder... O que nós temos mais sofrido é isso, é não preparar pessoas. Sim, mas agora tem um outro problema, os dois lados, né? Agora tem um outro lado também, muitas pessoas reclamam. Por que sempre ele? Porque sempre mas ele. Quando é para fazer... Quando é para fazer não faz, mas só fica reclamando, mas não faz. Então quer dizer, reclama que a pessoa só faz, mas ela mesma não se dispõe. Eu estou aqui, ó, eu queria fazer também, como que eu posso? Aí a pessoa fala, tá bom, você pode fazer. Mas daí também a pessoa não se prepara. Sim. A pessoa quer fazer, mas se preparar ninguém quer. Eu quero cantar no grupo de louvor, mas não vai no ensaio. Eu não tenho tempo para ensaiar. Eu não posso fazer mas eu quero participar do grupo de louvor. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa lá fora para você participar do grupo de louvor. E outra, eu sempre, como eu falei, já fui liderado, já fui líder. Mas quer ver só uma coisa? Embora eu amo, não entendo nada, mas eu amo, porque eu acho um departamento lindo, que é o louvor da igreja. Mas eu nunca, em nenhum departamento que eu fiz parte, até de coral. Eu lembro do Rafael, quando era o maestro lá, ele tinha muita paciência comigo, porque é dose eu vi eu cantar, viu, rapaz? É dose. Vai ser desafinado assim lá na China. Então, quer dizer, mas todos os departamentos que eu fiz, eu nunca falei assim, por que só fulano de tal canta? Por que eu nunca vou... Gente do céu, tem acima call. Eu não vou pegar o microfone na mão para cantar. Então, quer dizer, se eu quero fazer algo dentro da igreja, eu tenho que me aperfeiçoar. Uma coisa que a gente tinha muito na nossa juventude geral, era dar oportunidade para todo mundo. Por isso que nós tínhamos pré-congresso, pós-congresso, porque desde aquele que tocava mais ou menos, é lógico que no congresso você colocava uns mais preparados, porque tinha mais facilidade de pegar, até mesmo para... Mas sempre, hoje mesmo, nós vemos aí várias pessoas que naquele tempo não tocavam. Hoje já toca muito bem. Hoje você vê que ele se desenvolveu, ele buscou, ele não ficou só falando. Por quê? Porque ele foi atrás. Então tem que ter também uma disposição de quem está perguntando, né?
E também uma visão, tem que ter uma visão também do que está liderando. A visão de quem está liderando e o desejo da pessoa que está reclamando, né? Tudo bem, você tenta reclamar. Eu tinha uma ideia antes, cara, que reuniu meus jovens, a Vanessa está aí, ela fez parte dos jovens, e perguntava para ele, Vanessa, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós pedimos muitas opiniões, olha, quem pode dançar? Logo quando começou a dança na igreja, lembra? Muito tempo atrás. Quem pode dançar? Quem é de dança? Não adianta pôr um cara para dançar ou uma moça para dançar. Se alguém não sabe dançar, durão, meio assim, durão. A gente fazia peça, hinos dançados. Sim. Já fomos dançar em Vila Verde. Então a gente não tinha que escolher. Mas tinha alguém que falava assim, poxa, eu queria dançar. Mas a gente nunca excluía. Aí que está o segredo. Sempre colocava junto. Porque ali uma hora ou outra ele ia perceber, meu dom não é dançar. Meu dom é fazer outra coisa. Você quer ver só, o negócio de reclamar, de a gente dar oportunidade, e não flui. Eu lembro quando o pastor Milton estava entre Sede e Vila Gerde, e tinha o culto de oração de segunda-feira. Eu acabei ali meio tomando na frente, né? Que ele pediu para mim tomar conta do culto de oração. E culto de oração, sabemos como que é, né? E aí o que eu fiz? Eu chamei, eram quatro jovens. 4 jovens para fazer parte do grupo de louvor. Sim. 4 jovens, eu não vou citar nomes agora, mas 4 jovens. E aí começaram a fazer parte do grupo de louvor de segunda-feira. Não tinha nada a ver com o grupo oficial de louvor. Mas então, é sobre isso que eu estou falando. Por que grupo oficial? Grupo oficial é uma linguagem só de falar, né? Que tem as pessoas que estão mais tempo, estão se aperfeiçoando, que já tem mais facilidade. Mas as pessoas não faziam parte. E elas entenderam. Opa, é uma oportunidade. De 4, 2 no futuro acabou fazendo parte do grupo de louvor. As outras 2 acabaram se desviando do caminho. Por culpa de quem deu? Não, por culpa delas mesmo. Porque não foi falta de oportunidade. Não foi falta de ir atrás, que eu conheço. Não foi falta. É a escolha das pessoas. Então, quer dizer, tem pessoas também que gostam muito de... Decisões decidem destino. Exatamente. Quais são as dificuldades que um líder tem? Como é a rotina de um líder? A maior dificuldade no meu tempo de jovem, que eu tinha que os jovens, era entender a cabeça diferente de cada um. E pegar essa cabeça diferente de cada um e entender cada um particularmente. Era a maior dificuldade que eu tinha. Hoje nós somos um pouquinho mais trabalhados, conseguimos até entender. Até mesmo por causa dessa pergunta, por que esse faz e o outro faz? Por que aquele faz e aquele não faz? E a gente tinha que entender. E a gente tinha que explicar para aquela pessoa para não magoar. A maior dificuldade era essa. Não é o que o líder vai ter. Não é para te colocar medo, mas a maior dificuldade é essa. É entender todas as cabeças, porque um é diferente do outro. Se tiver 2 pessoas, as 2 não pensam igual. É totalmente diferente. Então você tem que ter, a maior dificuldade que você vai ter é compreender as pessoas. Eu acho. Compreender, fazer o que várias opiniões virem uma no final. Uma no final. Ter um consenso, né? Não rejeitar. Porque pode dizer isso que é dom de líder, né? Hoje eu acho assim, para falar, mas eu acho, então, vamos fazer assim hoje, vamos. Amanhã pode ser o contrário, né? Ou até mesmo programar algo e falar assim, não, você está certo. Sabe? Você entendeu o negócio, você está certo. É difícil realmente. Dialogar, cabe tudo isso. É entender a cabeça de cada um, cara. Eu tenho 2 filhas, uma diferente da outra. Totalmente. Por que os jovens de hoje em dia fazem a obra de Deus somente dentro da sua própria congregação? Pergunto porque na minha mocidade era 4 sábados por mês que saímos para cultos em várias igrejas. O porquê que só dentro da sua congregação? Hoje, de um tempo para cá, Carol, as igrejas estão muito fechadas em si. Muito fechadas em si, assim, até mesmo por uma atitude de respeito ao ministério próprio, né, dele, e até mesmo por amar o próprio ministério. Porque o trabalho do pastor é ensinar o jovem a amar a sua igreja. Né? Mas eu entendo numa parte assim, antigamente o trabalho era mais feito externamente mesmo. Por quê? Por falta de opção, não por falta de opção espiritual, mas por falta de opções assim, até mesmo de... Hoje você tem uma live, você consegue ver a live em qualquer lugar, em qualquer igreja. Eu entro hoje numa igreja de outro ministério, eu consigo ver uma live de um culto ao vivo lá, né? E hoje não, e antigamente não, era difícil. Você só ia compartilhar isso se você estivesse presente, né? Ou esperava alguns dias que passava em algum lugar. E aí as pessoas queriam participar para mostrar o trabalho, o desenvolvimento, então, a comunicação, aí que a gente fala da comunicação. Aí que a gente fala, os contatos de pregação, de congressos, os congressos que se enchiam, que os jovens queriam levar
pessoas para a igreja, até mesmo para uma conhecer a outra e fazer parte do ministério, isso aqui outro. Então, mas aí já vamos bater de frente com aquela outra pergunta do começo, né? Sim. O que fazer para isso não acontecer, né? Mas eu acho que, antigamente, acho que é isso que nós estávamos falando agora há pouco, aqui, né? O envolvimento, né? O desejar sair mesmo, é necessário isso. Isso é bom, não só dentro, um exemplo, Missão Nacional, Elba vai em Vila Gerte, Camilópolis vai em Vila Gerte, não, mas também com outros ministérios, porque nós somos igreja. E aí a pergunta é assim, o porquê, né? Antes era 4 sábados por mês que saímos para cultos em várias igrejas. Eu concordo com o Cálculo a respeito de que realmente o trabalho está mais interno, mas também eu vejo um lado negativo, e aí já vem o caso do líder e do pastor. Sim. E muitas vezes ter medo de perder o membro. Não perde, gente. Se você tem uma boa gama, você não perde o perde. A gente tem que mais se relacionar mesmo, tem que voltar a isso. Tem que voltar. Aí vem desde o início as perguntas que estamos falando, né, do relacionamento com Cristo, de voltar, não deixar a chama se apagar, não deixar o amor Quantas esfriar. coisas nós trouxemos para a nossa mocidade que a gente viu em outro ministério, não é? Sim. E assim vice-versa. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ter esse contato, tem que sair mesmo, tem faltado isso. O porquê esse trabalho tem acabado, eu concordo que hoje não é o tempo para isso, mas vai acabar. Não estamos falando que isso aí vem de agora, da pandemia. Antes da pandemia já estava acontecendo. E aí vem aquele trabalho difícil, porque vai voltar as lives. Não vou lá na congregação, não, eu vou ver aqui pela live, porque vai estar lotado. Daí, deixa estar lotado. Não na época de pandemia, falando quando passar. Deixa lotar, quanto mais cheio, melhor. Mais gente unida, mais gente buscando. Então nós temos que voltar sim. Tem que ter essa mentalidade da igreja fazer novamente. Acho que é uma casa do som. Quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, na vida espiritual, no geral a função do seu líder é acabar ou dar de ombro, é isso? Como é que é? Quando uma pessoa está passando por dificuldade na vida espiritual, no geral a função do seu líder é acabar. Achar Ou dar de ombro, é isso? É achar ou dar de ombro, quando a pessoa está passando dificuldade. No geral, a função do líder é achar ou dar de ombro. Não, o líder tem que lutar por aquele que está com problema, por aquele que está sem problema, por aquele que está doente. O líder tem que lutar por todos, cara. Eu acho que isso. O líder tem que batalhar por todas as almas. Ele tem que ir atrás. É o que eu falo que eu falei naquela hora. Se tem alguém na tua juventude que está esquecida, faz uma relação lá. Olha, essa pessoa aqui já não vem, vai atrás. É da tua responsabilidade. Vou falar uma coisa muito séria aqui. A responsabilidade desta pessoa que está saindo da igreja é do líder. Do líder, do pastor, é deles. É cada um, principalmente o líder de jovens. Tem que ir atrás sim, tem que dar oportunidade sim. Tem que envolver de novo, tem que ver aonde errou e trazer de novo. Aqui vem uma pergunta que se encaixa com essa daí. Infelizmente, acepções de pessoas é bem visível e lamentável, é triste. Por isso que muitos jovens acabam se distanciando das igrejas e escolhendo caminhos errados. O que nós podemos fazer para melhorar isso? É ir atrás, não tem jeito. Então, mas aqui tem duas coisas, eu paro para pensar. Não estou isentando de culpa, não. Eu sei que muitas vezes, é uma coisa que a minha esposa costuma dizer, muitas vezes não é acepção de pessoa, gente. Não é acepção de pessoa. Vou usar um termo aqui bem assim para o jovem, né? Hoje em dia está tendo muito mimimi. Muito mimimi. Não é acepção. Muitas vezes é afinidade. Muitas vezes eu tenho mais afinidade com o Cal, mas não é que eu não gosto do outro. Eu gosto, mas eu gosto. Minha relação com o Cal bate mais as ideias, né? Afinidade, gente. Muitas vezes não é acepção. E muitas vezes, eu lembro que nós tivemos, tem gente que está assistindo agora, vai ter da idade, que em Vila Jack tinha a panelinha, né? Ainda brincavam lá que chamavam de púpula. Bem, era o termo que usava ali, porque colocaram esse nome aí. E não é, gente. É pessoas que gostavam de estar junto e nós não excluímos as outras, nós até chamavam. Mas as pessoas não queriam e não vinham nas reuniões, nos momentos que nós saíamos, e falavam que nós estávamos falando de acepção, mas não, era aberto para todos. Mas as pessoas não queriam se envolver, então também tem muito disso. Existe acepção? Existe, é um cuidado que nós temos que tomar, né? Mas nem sempre é acepção, muitas vezes é afinidade. O que não pode é isso aí, o líder tem que tomar cuidado. Eu converso isso com a Roberta sempre.
quando eu era líder e agora como pastor também. A gente tem que tomar cuidado quando vamos fazer alguma coisa para não excluir ninguém. Não excluir ninguém. É o mais difícil, é isso que eu falo, cabeça de Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aí não pode dentro da igreja, realmente não pode. É algo que nós somos família. Se nós falamos que somos famílias, temos que viver como família. Viver como família. Até em famílias de sangue nem existe isso. Um irmão que se dá melhor com o outro, quando é mais assim. Eu vejo isso em famílias próximas. Eu conheço famílias aí que têm grandes e de repente você vê um irmão que fala mais com o outro e não é tão relacionado com o outro. Mas por quê? Pensamentos. Talvez. Ideias, um tipo de gosto de alguma coisa, esse aqui, outro. Mas assim, nunca vai deixar de se relacionar com o outro. Mas é o tipo de relacionamento. Eu acho que não. E se tiver alguma pessoa assim se achando que tem que buscar, conversar, chegar na pessoa. É o que eu sempre falava quando era líder de mocidade. Pergunta. É o que eu sempre falava assim, pessoal, se vocês estão achando algo errado, se vocês acham que algo não está certo, bem, eu sei que muitas vezes você vai falar no meio de todo mundo, pode gerar intriga, como já aconteceu, por incrível que pareça. Em mocidades que eram conduzidas por abrir no meio do mundo, acabou gerando uma discussão muito profunda. Sim. Então, chega no seu líder, conversa com ele, fala, estou sentindo isso. Vocês vão chegar num algo que vai esclarecer, né? Algo esclarecedor. Agora, sem diálogo, ficar alimentando aquilo. Aí, sabe o que acontece, Carl? Você é o líder. Eu sou liderado, né? E aí eu me sinto que eu estou sendo, as pessoas estão dando acepção de mim, eu estou me sentindo meio excluído. Aí o que eu vou fazer? Um exemplo, uma mocidade de 20 pessoas. Eu vou chegar, procurar alguém e falar assim, tá errado esse negócio, olha só, estão pisando na bola com a gente, né? Com ele. Aí vai fazer aquela panelinha ali para falar mal do pastor, do líder, da mocidade, e acaba o quê? Causando uma divisão. Não faz isso, gente. Quem faz isso é o próprio diabo, faz isso para espalhar, para dispersar o povo. Chega no líder, conversa, esclarece. Bem, talvez é isso, o diálogo, a união dentro da igreja tenha que ser acabado. Vamos deixar que isso aconteça. Todos os relacionamentos, se não tiver diálogo, seja empresa, seja igreja, seja casamento, acaba. Então a pergunta é, o que podemos fazer para melhorar isso? Dialogar, ser família, buscar. Todo mundo? Não ficar alimentando o mal dentro de você. É isso que nós temos que fazer. Bem, e o líder está atento. O líder tem que estar atento. E tem que ouvir essa pessoa também. Ouvir, com certeza. Não é porque eu sou líder que não, você está errado, né? Essa é coisa só. Não tem mais jeito. Não, é isso aí. Então vamos procurar conversar. Deixa comigo, vou tentar resolver. Sem expor o outro, o líder vai lá e tenta resolver. As amizades fora da igreja podem afetar o ministério? Não, de maneira nenhuma. Depende. Eu coloco pode afetar a pessoa, o ministério não. Eu acho que o ministério... O Sérgio está falando da pessoa. Eu acho que o ministério... Sim, a palavra do Senhor fala assim. O ministério pessoal da pessoa. Pessoal. Assim. Vamos dizer assim, eu tenho um relacionamento lá fora. O que a Bíblia diz? O que nós estávamos comentando. Vai ser muito mais difícil você ser uma pessoa... Porque se eu me alimento das coisas espirituais, eu sou mais espiritual. Se eu me alimento das coisas carnais, eu vou ir no salão de baile com aquele cara ou com aquela mina só para trazer eles para a igreja. Com certeza, cara. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro. Aí daquele dia, você não bebe? Eu sou cristã. Eu dei testemunho lá dentro. Aí vai lá e bebe um dia. Fala, você não era cristã? Mas eu quis provar, beber e não se embriagar. E aí vai. Eu estou falando do que eu já passei. Já passei. Amém? Temos ali mais algumas perguntas ali. Vamos encerrar as perguntas também. Tem aqui para responder. Senão, daqui a pouquinho vamos ficar até mesmo fazer vigília aqui. Qualquer dia vamos fazer a vigília da live. Então, a amizade no mundo, eu costumo dizer, não deveria influenciar no seu ministério. Não deveria. Eu costumo, então eu não posso mais ter amigo no mundo? Não, você deve ter. Você deve ter. Porque ele, para conhecer Jesus, precisa... Mas você tem que trazer ele para a igreja. Bem, a amizade sua, que não venha a ser assim, de estar no convívio dessa pessoa, né? Eu falo da santidade. Busca a santidade, busca a imagem, a semelhança de Jesus, que você vai conseguir mesmo fazer essa pessoa que está lá fora para dentro da igreja, com certeza. Mas que pode afetar o seu ministério? Pode. Se você vacilar, pode. Pode. Se você se deixar levar, vai perigoso. Você não pode se deixar levar. Você tem que ser um influenciador. Isso. E não ser influenciado. Ele vir para a casa do Senhor. Não, é isso aí. Tem limites também, viu? Tem um tempo que você vai chegar e falar assim, não tem jeito, então deixa ele para lá que eu vou seguir minha vida. Não, mas você também não precisa deixar de ser amigo dele, porque ele nunca vai querer vir para a sua igreja. Você pode continuar sendo amigo, só que a amizade tem até certo ponto, né? Porque muitos preferem holofotes e glamour dentro da igreja ao que acolher uma vida que está doente gritando por socorro. Como é que é, cara? Porque tem muita gente que prefere o status, né? O glamour, os holofotes, do que sair para buscar uma vida que está necessitada.
A pessoa, um exemplo, a pessoa deseja tanto o pastorado, a liderança, mas nunca desejou ir atrás de alguém que está precisando. Por quê? Faltando alguma coisa não. Aí vem aquela pergunta dos dons, né? Qual a Será que função o chamado, dos dons? será que o chamado dele é esse? Tá falando mais também voltado tipo, a pessoa fazer e ter sempre que postar isso que ela tá fazendo, é mais isso também voltado a isso. Expor o que ela faz. Expor o que ela faz. Esses dias aí colocaram algo interessante que eu li no Facebook. Quando você for levar um alimento, dar uma ajuda para alguém, não expõe isso no Facebook. Vai trazer vergonha. Abuso de dons. Será que, né? Para mostrar que você está fazendo intensidade, né? A Bíblia mesmo diz, não deixe que a tua mão direita descubra o que a esquerda fez, ou vice-versa. Muitas vezes é só para mostrar, né? E Deus está contemplando que aquilo ali é só aparência. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, poxa, pastor, eu vi você lá com uma foto de uma pessoa no colo, nem foi eu que tirei, tá no Facebook até. Aí eu falei, sério, nem lembrava da foto. E foi um trabalho que a gente tinha de entregador de marmitex, né? Isso, a igreja caminhava sozinha, ninguém nem sabia o que fazia. Os frutos vêm para a igreja. E o Senhor sabe o que você está fazendo, o Senhor conhece você. Sim, então essa é a intenção. Tem muitas pessoas que infelizmente faz para mostrar, para ganhar cargo. Status. Isso não deveria acontecer. Aumentar o TikTok. O que deveria ser compreendido? Agora sim, chegou aqui as últimas perguntas, nem depois. Não, aqui já foi, aqui é repetida. Pô, me assustou agora. Falei que então isso aí preocupa, né, gente? A gente tem que entender, fazer. Sem intenção de ganhar. Entenda o seguinte, tudo que você fizer, você tem que compreender o seguinte. De repente você está fazendo para mostrar para o seu pastor. Legal, o seu pastor pode até estar sendo iludido por aquilo que você está fazendo, o seu pastor pode até te dar um cargo, né? Por aquilo que você está fazendo, legal. Mas vai acabar não permanecendo porque não é de Deus. O principal, Deus está vendo, gente. Então tudo que você for fazer, pensa bem. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus no vê momento tudo. exato Ele te exaltará. Deus sabe de tudo, então faça com amor. Né? Tem muitas pessoas fazendo por realmente vanglória. Interesse de algo. Um casal que está junto há algum tempo, mas ainda não oficializou no civil. O compromisso, eles estão em pecado? Depende de cada situação. Eu já tive várias situações assim que nós tratamos isso. Eles estão no relacionamento, estão vivendo como casados, mas está dentro da igreja. E não está oficializado. Não, eles têm que se oficializar. A palavra de Deus diz, o nosso ministério fala sobre isso, que tem que se oficializar. Tem casos que eu já peguei que é o seguinte, o marido não é cristão e a esposa era cristã. Então aí é um caso bem diferente. Aí a gente tem que fazer o quê? Fazer com a esposa cristã abençoe o marido que não é cristão. Agora, quando os dois estão dentro da igreja, é um casal. Sabe, então os dois dentro da igreja, sabe da palavra. A palavra de Deus diz que tem que ser uma só carne. E não ajeitar a sua vida civil, relacionamento. Está falando sobre um casal que já é casado, mas não é oficializado na igreja. Eles já são juntos, mas não foi oficializado na igreja. No civil. Sim. É necessário, né? Então é necessário, é isso que a gente está falando mesmo. Eles precisam cumprir a lei dos homens, né? Para que o próprio pastor possa apresentar ele na igreja como um casal. Eu acho que as duas partes é importante, né? Porque tem que oficializar assim perante os homens, sim, porque senão está em fornicação. Não está em fornicação. E outra, e depois de oficializar no civil, mesmo que seja uma coisa simples, tem que ter a bênção do pastor também para abençoar o lado espiritual. Porque os dois, se fosse um ou outro, não. Porque a mulher descrente abençoa o marido que não é crente, né? E vice-versa. Então aí a gente entende. Sim, entende. Aí já entra mais naquele outro assunto, né? Que ia ter visto antes, que ia dar trabalho. É isso que eu ia falar. Então, tinha que ter escolhido antes. Olha, nós vamos ir para a igreja, então o pastor tem que chegar e falar, vem cá, todo mundo chega na igreja. Mas sabe o que acontece, Cal? Que muitas vezes entra naquele mérito, né? Não, mas tudo bem, ele não vai para a igreja, eu estou vindo, a mulher fala, a mulher ou o homem, né? Eu venho para a igreja, ele ou ela não vem, mas de resto vai mil maravilhas. Só tem esse defeito. Só que tem que orar a Deus, tem que clamar a Deus, porque existe esse jugo desigual aí, tem que consertar aí. Então tem que casar. Civil. Quando uma vida tem depressão, o que o líder tem que fazer? Uma pessoa tem depressão, o que o líder tem que fazer? Coitado do líder também, né? Coitado do líder. Uma das partes principais que a gente trabalha na vida de pessoas com depressão é entender o caso. Saber por que ela está passando por aquela situação. Minha esposa já teve depressão e não sabe por que estava com aquela situação de depressão.
Você tem que saber o caso. Por que caso que aquela pessoa está passando isso? Porque nós, pastores de elite, somos psicólogos também. Querendo ou não querendo, uma palavra de Deus, uma hora a palavra tem o Espírito Santo que nos capacita isso. É o dom. Quando você tem um dom de líder, você tem esse dom. Então, você tem que conversar, ser muito próximo dessa pessoa, conversar com esta pessoa, saber a razão por qual que ela tem essa depressão. E pedir ajuda, né? Tanto espiritual, né? Se for jovem, tem que pedir ajuda do pastor. Se for pastor, tem que orientar dentro da Bíblia. Se necessário, buscar ajuda profissional também. Né? Ajuda profissional também, porque a medicina também serve para isso. Buscar ajuda profissional, mas o mais importante é esteja muito próximo desta pessoa. Esta pessoa precisa de pessoas fortes do lado dela, precisa estar juntos do lado dela. Então isso eu tenho feito, é o meu ministério. Esse é o meu ministério. Eu tenho um ministério de oração, eu e minha esposa, de orientação. Quem me conhece sabe disso. A gente tem esse amor por pessoas que sente por depressão, essas coisas. A gente se aproxima demais dessas pessoas e o que a gente leva é refúgio. Até mesmo a minha esposa passou por essa experiência, então ela tem mais capacidade de orientar até mais do que eu. Né? Então eu vou com uma parte de pastoral, ela vai com uma parte de que já passou por isso, com uma parte também de evangelista, e assim, essa pessoa precisa de pessoas espirituais do lado, pessoas de Deus mesmo do lado para ajudar. É um questionamento, mas a pessoa procura o pastor, mas espera um pouquinho só. Ela está esses tempos atrás nós percebemos algo que não estava muito normal. Um dos nossos membros lá, eu falei para Roberto, tem alguma coisa errada. Fomos procurar e realmente a pessoa acabou desabafando. Então muitas vezes a pessoa não tem nem força para procurar. Então é por isso que o líder também tem que estar muito em contato com Deus, né? Tem que estar atento a tudo, bem, porque tem vidas precisando, nós não podemos deixar. Se essa pessoa que tiver em depressão quiser, conversa com o líder, se abre com ele, às vezes falta um diálogo, se abre com o pastor. E o líder tem que pagar o preço, tem que estar junto, lado a lado, ombro a ombro, vamos orar junto, vamos fazer campanha, vamos lutar, porque eu falo assim, a depressão, Carl, pelo que eu escuto muita gente falar, muita gente, quando conversa um pouquinho comigo, acha que eu estou falando que é uma frescura. Não é uma frescura. Não é frescura, não. Só que assim, é algo que a medicina não cura. Sim, a medicina não cura, a medicina pode amenizar. Pode orientar, amenizar um pouquinho, mas volta. Tem uns remédios que podem amenizar. Juntando uma coisa com a outra, dará certo. Mas tem que procurar ser ajuda espiritual e não aceitar isso. Porque tem gente que assim, não. A depressão é algo maligno. A verdade é essa, é algo maligno. Eu acho que é depressão, opressão, possessão, e aí vai indo. Se não tomar cuidado, a coisa piora. Então tem que tomar muito cuidado, tem que buscar ajuda, o líder tem que estar atento, para que não podemos deixar não. Bem, acho que são essas perguntas aqui. Acho que não, aqui, tem uma aqui. Ih, calça aqui vai apimentar. Então você responde. Mas não é, esse aqui, gente, eu não sei se você tem quem fez essa pergunta tem essa visão. Mas antes de saber ou não, eu já vou falar. Volto no assunto do mimimi. Muitas vezes não é nada disso. Vamos lá. Por que nas igrejas, quem tem poder aquisitivo financeiramente bem, são mais vistos do que aquele irmãozinho mais simples que é deixado de lado? Por que isso ocorre nas igrejas? Eu falo, muitas vezes é mimimi, é impressão, ciúmes. Muitas vezes tem ciúmes. Gente, eu estava falando para o Roberto esses dias, tem que orar para Deus enviar mais pessoas para me ajudar. Mas eu quero falar também ao contrário. Às vezes há sim. Não, sim, eu ia chegar lá. Sim. Eu ia chegar lá, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é impressão, porque a pessoa está ajudando, e a outra pessoa acaba ficando meio ciumada. Gente, se a tem pessoa... condições e tal. Eu vejo por duas partes. A pessoa que é bem financeiramente tem mais condições, mais tempo de estar mais próximo, correto? Sim. E por outro lado eu olho assim, e as pessoas que muitas das vezes têm condições, sim, um ou outro, eu não gosto de olhar para essa parte, mas um ou outro tem mais a proximidade, sim, é o humano. A pessoa deixa ir pelo lado humano, deixa mais a proximidade, tem um melhor status, tem um melhor... Às vezes não, vamos falar de 100%, eu acho que 70%, eu estou falando Cláudio, né? Estou falando Cláudio homem. Eu acho que o interesse pessoal vale muito mais, muitas das vezes, do que o espiritual. Sim, eu acho, 70%, não ser sincero. Não deveria, né? Não poderia, mas acontece. Eu quero ser bem sincero. Acontece. Se tiver alguém me ouvindo, que está na minha igreja, lá em São Sebastião, ou que pretende um dia fazer parte, se você acha que se você me der uma Ferrari, eu vou estar lado a lado com você, vai poder fazer o que você quiser, está enganado. Está enganado.
ensinar. Vai puxar a orelha Do mesmo jeito. Vai falar Essa tem que ser. Se existe isso aí, o líder tem que orar mais a Deus. Amém? Não pode existir essa diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem tem a possibilidade de ajudar, ajude mesmo. Mas isso aí não pode te trazer privilégio nenhum. O líder não pode. Você não pode existir. Não é porque um ajuda mais que o outro, ou tem o dízimo mais gordo que o outro, que vai ser diferente. Não. Ninguém tem status na igreja. Mesmo quem tem status na igreja. É porque ele dá o dízimo e eu não dou. Não, isso não pode existir. Porque assim, a oferta, o dízimo, a entrega é a pessoa com Deus. Bem, nós não temos nada a ver com isso. Então, mas eu quero falar a respeito disso mesmo, cara. Que eu acho que existe muito isso. Não poderia, mas existe muito isso. Eu acho que às vezes a pessoa nem dom tem para a situação, mas só está naquela posição porque tem status melhor financeiramente. Então isso não pode acontecer mesmo. Se estiver acontecendo, peça a Deus para que quebre isso daí, que isso daí é maligno. calma, eu separei uma aqui, acabou a pergunta aqui, tá? Tem uma aqui que eu achei interessante. Tinha algumas perguntas antes dessa, mas eu acho que você não viu no papel. Mas eu vou fazer aqui a Faz discussão. Por que será que todos não obedecem a Deus e fogem dos caminhos corretos? Acho que ela quis dizer por que será que há pessoas que não obedeçam a Deus e fogem dos caminhos do Senhor. Acho que ela Porque tem pessoas que não obedecem a Deus e fogem dos caminhos corretos. Decisão dela. Livre-arbítrio. Não sei se ela morreu e o meu tá tudo cagado. Ó, livre-arbítrio. A pessoa tem livre-arbítrio para escolher o que quer fazer e bem fazer da vida. Tem uma aqui que é interessante para nós encerrarmos. Cuidado com essas perguntas. Não, essa aqui é simples. Essa aqui é simples. É algo que me causa preocupação, sim. Fala assim, as igrejas não estão sendo rigorosas demais com a juventude, colocando um fardo muito pesado, e com isso os jovens acabam não se abrindo com os líderes e com isso se calam, causando depressão, ou então vão buscar resposta em outros lugares. Muitas vezes não tem um peso muito grande sobre o jovem, no sentido assim de impor algumas coisas, cobrança. Muitas vezes não está tendo isso também sobre os jovens, a maneira de lidar assim com a juventude, não impor também Eu costumo dizer isso aí sobre as crianças. Muitas vezes as pessoas fazem, as crianças, a gente vê em redes sociais as crianças pregando, orando, como se fosse um adulto. Eu acho que é um fardo. Mas eu acho que sobre os jovens também, muitas vezes a responsabilidade que é colocada sobre eles, muitas vezes acaba se tornando um pouco pesada a forma de tratar com o assunto, sabe? A gente não pode também dar muita moleza, né? Assim, no sentido de... Eu acho que se a juventude de hoje vivesse nossa juventude, não suportaria. A juventude? Você acha que não suportaria? Se essa juventude se trocasse, eu falei essa semana com a Isabela, se trocasse. Sim, colocar... Eles não suportariam a nossa juventude. Como nós não suportaríamos a juventude da época do pastor Tércio, pastor Milton. Então, mas é exatamente isso que eu estou falando, Carl. É exatamente isso que eu estou falando. Até concordo com você. Mas assim, a forma que lidava, que tratava o jovem, por mais que nós levássemos bronca, mas nós não... Como que eu posso explicar? Nós não sentíamos aquela vontade de abandonar a igreja. E hoje se alguém for, se eu falar uma palavrinha mais alta que você, falar, você é dessa sabe igreja. por quê? Muitas opções, cara. Não está enraizado numa palavra, vamos dizer assim. Agora você entrou. Agora uma palavra, porque a pessoa só entra na igreja só para ver aquele culto, acha que o culto só é louvor. Agora você entrou no que eu queria. Se ela está interessada na palavra, se ela ouvir a palavra, se ela buscar a santidade da palavra, ela não vai querer sair da igreja. Então ela não vai querer sair da... Ela vai ouvir, ela vai ser puxada da orelha e vai estar dando glória a Deus, sabe? Então agora você entrou no que eu queria. Eu fiz essa pergunta de propósito, né? Então a questão não é a dureza da igreja. A questão é aonde a fé dele está firmada. Então a questão é essa. Não, porque vem muito questionamento, não tem muito rigor. Qual era a afirmação da fé de antes, dos antigos mesmo? Era o quê? A palavra. Sim. Quando não tinha a palavra, o povo perecia, o povo... Então para nós encerrarmos aqui o nosso café, então, diante disso que você está me falando, nós podemos, algo que eu concordo, algo que é o meu ponto de vista, que talvez tem que mudar um pouco essa visão. O culto prestado está muito flexível, está perdendo a essência. Perdendo a essência. Você vê cultos hoje em dia que tem muito louvor e adoração, que é lindo. Como é que é o nome? Worship. Worship. É bom, quem gosta é bom. Eu gosto, nem todas, mas eu gosto, é legal, atuante. Mas
Às vezes o jovem está indo na igreja só para ver esse worship aí, essa repetição e muitas das vezes a palavra, o culto foi uma palavra poderosa. Hoje qual foi a palavra aqui, João? Eu falei sobre o quê? Cuidado, que senão... Então o pessoal não está enraizado numa palavra, está enraizado numa igreja que desligou as luzes para adorar, sabe? Está visionando um pastor que prega diferente, não está ali olhando para Jesus, não está ali olhando o que a Bíblia diz, não está ali amaciar ego, sabe? Só quer ouvir aquela palavra, o Senhor é meu pastor, e as delícias da vida não me faltarão. Eu creio. Mas eu tenho aquela palavra também que diz assim, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então ele tem que compreender, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, mas tem vale da sombra da morte também. Como esses dias eu estava pregando o rico e o Lázaro, né? Que Então, um por ter tantas bênçãos acabou não indo, isso. foi para o inferno. E o outro que estava lá sofrendo, Exatamente. porque entendeu o propósito. Né? O meu propósito é adorar. Aí, então, vem dentro daquele assunto que nós tínhamos abordado antes. Tem muita gente dentro da igreja atraída por coisas erradas. Coisas erradas. Por Momentos. um desejo carnal, talvez. Momentos que eu já tive o desprazer, vamos falar sobre desprazer, de ver uma pessoa adorando comigo no culto e depois de 40, 45 minutos postando foto de um lugar que um cristão jamais poderia estar ali. Mas 40, 45 minutos aquela pessoa estava chorando ali na igreja, no louvor estava cantando. Sabe por quê? Porque a palavra não serviu, foi uma emoção. É o que eu costumo, passageira. É o que eu costumo dizer lá na igreja. Gente, jovens principalmente, não vivam o emocional. Não. Tome muito cuidado com isso. Chega. Quando é que eu sei que é emocional e quando é que eu sei que é espiritual? Quando você sai da igreja e você continua vivendo aquilo. Exatamente. Parece que saiu da igreja e não adiantou nada. Agora, quando você sai, daqui a 5 minutos, 10 minutos, a Cláudia falou, você está fazendo coisas que contraria tudo aquele momento que você viveu, é emoção. Isso é muito perigoso. Isso é uma estratégia de inimigos, cara. Então, Graças, quer fazer o quê? Não, eu queria dar uma pauta sobre isso, sobre o que vocês falaram. Eu, como jovem, eu já fui em várias igrejas, tanto essas worship, tanto igrejas tradicionais, aquela que o pastor sobe, da atuação principal da igreja, tem um louvor, dízimo, palavra, Deus abençoe. E eu acredito, como jovem, que eles estão procurando, isso parece até ser clichê de falar, mas eles estão procurando de alguma forma visão nas pessoas, preencher um vazio numa coisa que vai continuar vazio, né? Eles estão querendo enfeitar a palavra, sendo que a palavra é aquilo e não tem o que precisar conhecereis a enfeitar. verdade. E a verdade nos libertará. Então, ou seja, o que liberta o jovem, o que liberta o povo, é a palavra, gente. É a palavra. Nós estivermos atentos à palavra, praticarmos a palavra, não só ouvir, praticar a palavra. O que Jesus mais fazia? Ele cantava ou pregava? Ou falava? Pregar. Do reino dos céus. É a palavra. O louvor é bom. O louvor traz paz. Faz parte para você. Limpa. Mas se você louvar e você não entender a ouvir, palavra, quando eu falo ouvir, é guardar, praticar. não adianta. Aí as coisas mudam. Bem, vamos encerrar, Carlos? Eu vou ficar aqui. Mas vamos tomar um cafezinho para deixar o pessoal aí. Café com carnão. Café com carnão, eu vou tomar café. Se não tem café, eu vou tomar um café aqui para o Esse pessoal. café tá bom. Esse aqui é bom. Café da gente. Então, Café com carnão. nós podemos dizer para a juventude de hoje: se envolva, se relacione, se abra com o seu líder, o líder esteja junto com os seus jovens, com os seus liderados, para que a obra venha andar. Temos que voltar à essência, gente. Nós temos hoje muito mais instrumento do que antes, ferramentas, né? Muito mais ferramentas. Então vamos usar essa ferramenta para fazer a obra crescer. Nós não podemos nos conformar com ver aí o inferno prevalecendo, né? Como diz aí o pastor Marcelo costuma dizer, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Vamos levantar, jovens. Vamos levantar, vamos animar. Existe uma obra. Se você faz parte de uma congregação, se você está envolvido numa obra, isso é chamado do Senhor. Bem, isso é chamado. O chamado não é designado propriamente por um cargo. Muitas vezes o chamado é para fazer parte de um grupo. E eu falo mais, cara. O diabo está percebendo que o tempo dele está chegando de ser exterminado. Então ele está fazendo estudando todas as estratégias para te tirar dentro da igreja. Então vigie. Se você der certo com Deus, você dará certo com todas as coisas do mundo. Lute, vamos voltar à essência, vamos voltar à adoração, até mesmo o ensaio. Eu cobro isso dos meus jovens, né? Eu preciso começar a dar mais um pulinho lá no ensaio da minha juventude. Eu vivo isso, porque eu cobro isso deles. Não adianta só chegar lá, fazer aquela oraçãozinha, Senhor, abençoa o ensaio, vem estar conosco e vamos. Aí toca lá,
Ah, Senhor, obrigado por esse ensaio, amém. Não, gente, a oração é separar momentos. Tudo bem, não precisa ser em todos os ensaios, mas separar momentos. Vamos orar junto aqui, vamos dar a mão. Ah, mas eu não Isso tinha muito antes. Eu não tenho experiência. A experiência vem, vai todo mundo junto. Então eu cobro muito isso também a juventude e que cada líder possa cobrar isso também. E precisa, a busca. Se não tiver busca, vai virar um grupo como qualquer outro, nem de amizade, onde nada acontece. Um clube. Só se encontra ali para ter aquele momento, acabou, vou embora. Acabou. Não é pode clube. desistir. Não pode desistir. Tem que ter comunhão, tem que ter busca, tem que ter crescimento espiritual. Bem, como eu costumo dizer, as pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Bem, a pregação da palavra tem que ser as suas atitudes. Carta viva. Nós temos que ser carta viva do Senhor. Bem, vamos encerrar agora? Amém, nós vamos encerrar aqui. Obrigado, valeu. Eu que agradeço aí. Bem, separar aqui o nosso cafezinho. E logo eu vou estar convidando você para a Bíblia vem nos dizer. E as discussões relacionadas a isso também, há vários tópicos aí, batismo com o Espírito Santo, então, nós cura interior, nós íamos, um monte de coisa. Tinha até a opção do batismo no debate hoje, mas como a gente trabalhou muito na mocidade, eu falei, não vou deixar o jovem. Ficou bom, né? Ficou bom, espero que a gente tenha aí contribuído com vocês aí. Bem, sei que nós não somos donos da verdade, mas nós tentamos aí, em cima daquilo que nós já vivemos, né, Carl? Que foi bastante coisa aí. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Milton, sim, todos eles. Pastor Tércio, louva a Deus porque nós aprendemos. Sim, eu costumo dizer que não é menosprezando ninguém, mas o tempo que nós vivemos como jovens são os pastores de referência, Marcelo, Luciano, Tércio, pastor Milton, bem, são os pastores que ali nós acompanhamos, né? Porque eles levou a gente. Nós agradecemos os demais pastores também que oraram, porque nós tomamos muito exemplo de pastores que nós vimos pregar, que nós vimos trabalhar, mas também tem pastores que têm uma importância muito importante por trás, né? Bem, isso somos gratos a esse ministério que nós estamos aí, porque nos ajudou demais. Bem, que nós possamos estar fortalecidos aí, em nome de Jesus. Fizeram um comentário final aqui, dizendo assim, eu acredito que quem tem talento ou dom de Deus, é impossível não ter oportunidade. Aí colocou entre aspas, é impossível esconder uma vela debaixo da cama. Ela vai continuar a iluminar, vai continuar sendo uma vela independente do lugar onde esteja, com destaque ou não. Sim. Verdade, eu acredito até de Gideão, sim, mas ela tem que estar envolvida. A pessoa tem que estar envolvida. Se não estiver envolvida, não tem como a luz aparecer. Eu acho assim, Gal. Tem que estar envolvida. Eu até percebi nessa coisa aí uma preocupação de a pessoa estar com vontade de fazer e o líder não está dando oportunidade. Calma. Chega no líder. Ah, mas já cheguei, ele não dá. Acalma o seu coração. Deus vai te levar, vai fazer. Se o chamado é seu, não adianta ninguém o homem rouba. O homem não vai. Para essa pessoa que fez a última pergunta, ninguém rouba o teu chamado. O Cal falou, acabou de dar o exemplo de Gideão, gente. Olha, Gideão estava lá escondido. Exatamente. Malhando o trigo no lugar que não era trigo, estava escondido, com medo de ser saqueado. E Deus lá tem um encontro aí, sai daí, ó. Vamos lá. Sabia que ele tinha algo de importante. Então, se você está assim, Deus sabe que você tem algo de importante. Então, Deus vai te colocar para liderar ou colocar alguém, ou vai fazer com que o líder te entenda, mas o seu momento vai chegar. De repente, pode ser que a pessoa não está querendo dizer para ser líder, né? Isso. Mas de repente, eu queria tanto dançar e tanto tempo que eu estou querendo e o líder não me dá a oportunidade. Calma. Pede a Deus, procura esclarecer com o seu líder, procura... Se ele não te ouvir, Deus vai ouvir. Não abata o seu coração. Esse que é o mal, cara. As pessoas acreditam mais no homem do que em Deus. Coloca na mão de Deus. Deus vai trabalhar em nome de Jesus. Bem, encerrar, calma. Faz a oração aí para nós encerrarmos aqui. Vamos glorificar a Deus. Obrigado, Deus, por mais um momento na tua casa, mais um momento, Senhor, a falar da tua Bíblia, Pai amado, da tua palavra aos nossos corações. Queremos agradecer a todos que compartilharam conosco este momento, essas horas aqui conosco. Estava muito bom, está muito bom, Senhor. Que nós possamos assim ser também orientados por Ti, Senhor, a aconselhar, a amar a vida das pessoas. Abençoe os líderes. Fui muito questionado na noite de hoje, Senhor. Abençoe os pastores, abençoe essas pessoas, meu Deus amado, que não estão sendo escutadas, que estão esquecidas, para que elas possam ter, Senhor, meu Deus amado, coragem, vontade de voltar, Senhor, aonde o Senhor tem colocado, aonde o Senhor tem nos chamado para as suas vidas. Eu te agradeço pela vida do Carlos, pela vida do Davi, dos jovens que estão aqui conosco, pela minha esposa. Te agradecemos por este dia de hoje, Pai, porque Tu és lindo e Tu és maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, fique com Deus. Até a última segunda-feira do mês de setembro. Aí temos mais um Café com Carol.